Crentes, eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, vocês já sabem, então mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando ele, que não é o Paulo Guedes, mas faz economia de tudo. Peguei no flagra economizando o nosso pãozinho. Gabriel Gomes. Oi. Agora vocês sabem? Tô feliz por mais um episódio. Eu não entendi isso. Ela falou que eu economizo. Um fala que eu tô economizando, o outro tá falando que eu tô comendo demais. Não, você economiza tudo. Ué, sabemos quem é o pão duro da galera. Eu não sou pão duro, eu sou uma pessoa mais recatada, financeiramente. Contida, falando. entendi. Tô feliz, estamos de volta. Que bom, né? Finalmente. Tem um gadareno aí, com um som aí ligado. Zé. Gadareno tá na moda. Eu tava doido pra soltar isso aqui. Tá na moda. Ainda bem que foi você e não fui eu. Ih, meu filho. Glória a Deus. Vamos pra começar esse episódio a falar sobre saúde mental. Amém. Estamos já aqui. Precisamos. Setembro Amarelo tá aí. Setembro Amarelo, Começamos em grande caiu estilo. uma flor aqui. É isso aí. Amarelo. Vai falar com a galera? Tô falando, hein? Setembro Amarelo. Pra quem pegou a referência, pegou. Vambora. Aí, Setembro Amarelo, ó. Nada por acaso. E ele, antes de eu falar dele, diz uma lenda, tem uma lenda por aí, que o coelho, quando para de mastigar, o dente cresce. Com ele é meio que o contrário. Se ele para de gravar, ele esquece de fazer as coisas. Demoramos 3 horas para preparar esse estúdio e o som. Paulo Otávio Rodrigues. Não é culpa minha, eu não sou formado em técnica. Eu sou um curioso na área. Não quero saber, cada um tem a sua função. Você então, é o MacGyver daqui. Então, tem que resolver. Gabriel resolve a agenda, cada um resolve uma coisa. O cronograma tá assim, como é que é? Passos a passo, mas pô, tá pra vir 2 microfones. Não, você tá muito afobado. Se acalma, é tudo no tempo de Deus, já falei que virá. E aí galera, vamos pra mais um episódio. Estou aqui com o meu microfone. Então vou dividir com o Gabriel aqui. O que eu realmente gostaria de falar, que eu gostaria de reclamar dessa situação, que eu não gosto desse negócio de dividir microfone. Calma, o patrocínio vem. Eu sei que a gente tá no Setembro Amarelo, que a gente tem que ter mais empatia, mas eu não gosto. Então eu vou roubar o microfone sempre. Vambora. É isso aí, então tá, né? Pra você ver, nesse clima de paz e amor e parceria, vamos entrar no tema e apresentar a nossa convidada de hoje. Deixa eu pegar meu caderninho. Porque, sessão, por favor, eu vim já inspirada, vestida no personagem, em homenagem, só né? Óculos, assim, e falar, e como você se sente sobre isso? E começar a anotar aqui. Ela, dá licença, que eu anotei. Dá licença. Hein? Ele quer meu caderninho também. Vai, pega o seu, cada um com o seu. Ela, que é psicóloga, que agora a gente tá chique, né? A gente subiu o patamar, só vinha músico, depois pastor, agora vem até psicóloga nesse lugar. Rapidinho, você canta? Não. Não toca nada? Não. Quebramos uma corrente. A primeira pessoa que vem aqui que não tem ligação com música. Mas tá bom, é bom que a gente traz uma diversidade, né, pro programa. Gente, ela é psicóloga, ela trabalha com adolescentes na igreja. Já trabalhou com bombeiros, isso eu quero saber, hein? Porque eu achei isso curioso. Psicóloga de bombeiros. E é penteca. Sei que ela é penteca. Da Bleia mesmo, raiz. Milena Monteiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. Adorei a referência do Setembro Amarelo. Peguei. Eu confesso que eu ri, mas eu não peguei não, tá? Eu te mando um vídeo. Muito boa. Faltou a piscadinha no final. Mas, gente, vocês vão ficar de piada interna? Eu e Paulo aqui assim, né? O programa... Eu tô até agora boiando, mas tô rindo. E aí, Milena?
Conte-nos sobre você, quem é você, onde vive, do que se alimenta. Estamos curiosos. Então, E gente... conte a história do bombeiro também, que eu quero saber. Sim, vou chegar lá. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, uma honra muito grande estar aqui nesse podcast. Enfim, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Milena. Como vocês bem sabem, sou psicóloga. Eu me formei em 2020, né? Pandemia, o ápice. Caramba. Aquela loucura, monografia online, tudo muito bom, uma delícia. Já se formou trabalhando, né? Que foi Já. no meio da pandemia. Sim, a demanda é muito grande. Inclusive, foi até aí que eu comecei, de fato, na clínica, porque através das redes sociais, do online, né, divulgando o trabalho pelo Instagram, eu já me formei com a galera me esperando, porque realmente o pessoal estava precisando. E assim foi, e assim seguimos o caminho. Na questão dos bombeiros, foi um dos meus estágios, eu atuei no Hospital dos Bombeiros, e lá eu atendi diretamente, né, com os homens, minha ala era masculina, então imagina aquela coisa, Caraca. bombeiro masculino, no sentido de, a maioria era já reformado ou dependente, então tinha aquela questão do machismo ainda, que era muito presente, muito real. Eu sendo jovem, com cara de criança, psicóloga, mulher, tinha essa dificuldade no entendimento do que era Ela psicologia. precisava apagar o fogo do machismo. Isso, exatamente. Eu tinha que explicar. Eu tava esperando uma piada vir. Eu tinha que fazer uma psicoeducação, para explicar o que era psicologia, qual era o meu trabalho. Porque eu chegava e já falava assim, eu não preciso disso não, eu não sou maluco. Pra quê? Olha pra mim, vê se eu tô precisando. Estava. Mas sempre a pessoa que fala que não E aí eu tá, tinha né? que explicar todo o contexto e tal, e aí eles começavam a falar. Então foi um trabalho muito interessante, que eu gostei muito. Eu tinha muito medo da psicologia hospitalar, quando eu estava estudando. Eu achava que era algo muito sério, muito intenso, que eu achava que eu poderia não ter a capacidade de atender pela demanda, né, pela urgência. Porque, enfim, né, são várias questões e eu achava... Tinha uma situação em específico que me preocupava, que eu falava assim, gente, e se eu chegar lá no leito, porque a psicologia hospitalar é diferente da clínica, né? A gente não fica na sala esperando o paciente, a gente vai até o paciente. E aí A tinha uma clínica situação... é a que a gente vai até um consultório, é isso? Isso, marca um horário, sessão, semanal, tudo direitinho. Agora, no hospital, não. No hospital, a gente vai visitando os leitos. E aí você pode chegar lá e a pessoa tá super bem, como você pode chegar lá e a pessoa tá nos últimos dias. E aí eu tinha uma situação específica que eu falava com os meus amigos, falavam assim, cara, acho que pra mim não dá. Porque imagina se eu chego lá e a pessoa precisa amputar a perna. O que eu vou falar pra essa pessoa? E aí um dia aconteceu exatamente isso, e foi até o tema da minha monografia. Que a médica me falou, Milena, olha, seu paciente está lá chorando, vai lá, porque a gente tem os números certos, né, dos leitos para poder visitar. Seu paciente está chorando muito, vai lá que precisa... Outra médica saiu de lá agora, você precisa ir lá conversar com ela. E eu fui, quando eu entrei, eu recebi a notícia, ela acabou de saber que ela vai precisar amputar as 2 pernas. Meu E Deus. eu falei, agora. E aí eu fiz um atendimento e graças a Deus foi muito bem sucedido. Saí de lá feliz, não com a situação dela, mas pela evolução profissional que eu percebi nesse momento. E aí eu saí de lá completamente realizada, dizendo assim, caramba, aconteceu. Eu cheguei lá, estava ela e a acompanhante dela, né? Porque na psicologia hospitalar, inclusive, a gente atende os acompanhantes. Todo mundo que estiver no quarto participa da sessão. E aí elas estavam chorando muito assim, né? Eufóricas e tal. E aí eu conversei com elas, no final elas estavam sorrindo, agradecendo, e foi maravilhoso. E aí eu saí de lá assim, caramba, eu nasci para isso, é isso aqui que eu quero para mim. Então a psicologia hospitalar mexeu muito comigo nesse sentido. Aí a minha monografia foi nesse sentido também, da importância da escuta ativa no ambiente hospitalar. E foi por esse caminho. Mas você chegou a ter contato direto com esses pacientes e com os parentes dele? Como é que funcionava esse atendimento? Era conjunto ou era separado? Porque a minha irmã ficou internada em 2020 também, durante um tempo. E aí, 7 dias, na verdade, e em um desses dias ela ia precisar fazer uma cirurgia, acabou não precisando, graças a Deus. Mas ela recebeu a visita de uma psicóloga. Como era a pandemia, não tinha acompanhante. Sim. Mas nesses casos você faz o atendimento separado ou atendimento em conjunto? Pô, mano, eu Querendo sei fazer que a estágio Vou psicologia assinar o estágio hospitalar dele. Não é pra mim. Não tem condições. Porque você também... intenso demais. Eu tô tendo psicologia hospitalar nesse período. E aí a gente tá falando também sobre os cuidados paliativos, né? Nossa, Cuidados sim. paliativos, pra quem não sabe, é quem
já tem um diagnóstico que não tem mais o que Final, fazer. né? Então é só... Só tá mantendo a pessoa, Só tá né? mantendo a pessoa até a hora da sua partida e tentando minimizar a dor. Sim. Esse tipo de cuidado pro psicólogo é um desafio que eu sempre falo que eu não me vejo dentro disso, porque o que você vai falar? É como se você trabalhasse um luto antecipado, né? Sim, E exatamente. aí, como é que você lidava Então, com essa era a minha questão quando eu estava estudando. Quando eu comecei na psicologia hospitalar, estudar, né, a matéria. Eu falava, gente, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que fala pra uma pessoa que está em cuidados paliativos? Ah, tá tudo bem? Só espera que ela tá vindo vou aí. esperar, é importante que a sua família tá bem? Não tem essa. Então, no meu caso, que era a minha preocupação, uma pessoa que precisa amputar a perna, pelo menos você tá vivo? Né? E meus professores falavam muito do cuidado com o que você iria falar. Ah, você vai amputar a perna, mas se você não amputar, você vai morrer, escolhe. Não dá pra falar uma coisa dessa. Só que, e aí veio o tema da minha monografia. A gente não precisa saber o que falar. Eu preciso ouvir. Eu preciso escutar, estar presente, e aí no momento eu vou ter um direcionamento. Mas eu não preciso entrar com a solução, porque eu não tenho a solução de nada. Essa era até uma dúvida minha também, porque o psicólogo ele não tá ali pra consolar, né? Isso. Então, numa situação dessa, o que você fala pra pessoa? Se você não pode consolar, mas você também não pode ser indiferente. Isso. E é uma questão que é muito confundida. Do consolo, que o psicólogo consola, aconselha. Sim. Jamais. Nossa, as pessoas já acham muito isso, né? Ah, me dá um conselho, você que é psicóloga. Eu não sei. Como que eu vou te aconselhar? Não é assim que funciona. Então, você não precisa saber o que dizer. E aí eu entendi que eu não precisava saber. Eu não precisava estar apta a ser a melhor psicóloga do mundo para eu poder fazer o trabalho. Eu só precisava estar lá. E isso me faria uma ótima psicóloga. Não ter uma resposta, mas estar presente e me permitir ser direcionado por aquilo que eu estudei. É ter a consciência de, caramba, eu estudei, eu me preparei e eu tô aqui. É meio que também, tipo assim, um braço fazendo um contraponto com os médicos, né? Sim. Porque, vamos supor, o médico, vamos supor, muita gente conta que o médico chega, dá o laudo lá pra pessoa, tipo assim, valeu, irmão. Sim. É isso, acabou. Ele sai. Como foi nesse caso. O médico entrou e falou, você precisa amputar as pernas, tchau. Então, você tem vocês vão Tem fazer uma- um contraponto pra tentar... A mesma coisa quando, por exemplo, vai noticiar a morte de alguém. Geralmente esse trabalho é feito pelo médico, mas geralmente tem acompanhando uma psicóloga ou um assistente social. Assistente social, Porque eles têm um cuidado e um olhar mais humanizado. O médico, na maioria das vezes, ele vai chegar lá e falar, ó, aconteceu... Ele vai falar de uma parte Isso. muito técnica. Se a pessoa está numa cirurgia, olha, aconteceu isso, isso e isso, por isso ela não resistiu, a hora da morte foi essa, acabou. Sim, sim. E aí entrega na mão do assistente e o assistente vai lidar com as questões mais emocionais. Exatamente. O médico é muito pragmático, né? É isso. Vai ser assim, esse é o prognóstico, esse é o diagnóstico, vai ser dessa forma. Aí a gente tem que entrar ajudando o paciente a lidar com tudo isso. Como que você recebe uma notícia dessa e agora, né? O que fazer? E aí você entra nesse momento. E como que é, nessas horas, ser cristã e ter que saber dividir? Porque nós sabemos que nós estamos aqui para as pessoas, né? Sim. Nós temos que cuidar das pessoas. Sim. Só que naquele momento, você não pode falar, Jesus te ama, Jesus vai te salvar. A pessoa tá falando, Sim. Jesus. Não, mas ao mesmo tempo, como cristã, especialmente se uma pessoa está à beira da morte, você não pode deixar de pregar o evangelho. Aham. Como é que é isso? Eu fico pensando, acho que eu nunca seria capaz de ser psicóloga. Olha, Porque eu não ia conseguir dividir. Foi a minha maior dificuldade quando eu comecei os estágios. Porque a minha dificuldade era como que eu vou falar sem mencionar Jesus na conversa. Né, o meu primeiro paciente era uma criança, meu primeiro paciente clínico, né? Eu estava no 6º período, eu comecei os estágios bem cedo. E aí, o meu primeiro paciente tinha problema de autoestima, uma criança. E como que eu falava? Não, Jesus morreu por você. Não precisa disso, você não precisa. Mas não tinha como. Então, a minha maior dificuldade era a minha preocupação, esse meu medo de saber o que falar também, novamente, mas sem incluir a questão religiosa, a Bíblia, Cristo, né? Porque até então era só o que respaldava todos os meus diálogos, todas as minhas conversas. Na época eu já trabalhava com adolescente, com jovem, então já discipulava, já liderava, então minhas conversas eram assim. Né, as pessoas me procuravam por eu estudar psicologia, né? Você que está estudando já deve saber que as pessoas procuram para falar, para perguntar, mas eu sempre trazia de volta para Cristo porque eu não estava lá como psicóloga. Então, na clínica, eu precisei
peraí, agora eu preciso me respaldar mais de ensinos de conhecimento teórico, né, técnico, para eu conseguir não entrar nisso. E é difícil, no início é muito difícil, hoje eu tenho mais facilidade, graças a Deus. Só que tem outra questão também, muita gente que me procura sabendo que eu sou cristã. Muita gente, a maioria dos meus pacientes me procuram por eu ser cristã. Tanto porque eles são também, tanto por não serem, mas pelos princípios, enfim. Então acaba sendo mais fácil. Só que dentro da clínica eu não introduzo esse assunto. Quando o paciente traz, por exemplo, essa semana eu estava falando com uma paciente sobre batalha espiritual. Mas porque ela trouxe essa questão e aí a gente pode entrar e mergulhar nesse assunto. Se a pessoa me dá liberdade, eu entro e vou embora. Mas eu não posso iniciar. Que vocês até compartilharam o dia que eu falei que não deu pra mim... Pra eu responder, só que eu não me lembro o contexto do vídeo. Qual era o contexto do vídeo mesmo? Era de uma mulher, inclusive psicóloga cristã, falando que da importância que era ser psicóloga cristã para atender cristãos. E era eu já fiz terapia um tempo, só que chegou um ponto da terapia que eu não conseguia avançar mais, porque eu queria tratar alguns assuntos que só uma pessoa cristã entenderia. Sim. E aí a gente até chegou a comentar sobre isso. Então, tem gente que fala que não é viável, e tem gente que fala que realmente é melhor. Eu falei com eles, eu falei, olha, eu discordo em partes, porque justamente por entender que a gente precisa fazer essa separação do que é ciência, do que é profissional e do que é cristianismo. Sim. Então, assim, eu acho que é um assunto... Pô, a gente já iniciou já... polêmico, né? Polêmico já no e necessário. complexo, porque... eu acho muito confuso até isso. Porque você, por exemplo, eu acho que o contexto, se eu não me engano, tinha alguém falando, ou ela falou no vídeo, ou alguém falou sobre um contexto de separação. Não, era ela. Ela era psicóloga. E aí ela incentivava aquela mulher, ou aquele cara, pode ser também. Ela cristã, psicóloga. Acho que ela estava sendo entrevistada. Acho que deveria ser um podcast, assim. Não desistir do casamento dela. Por ela ser cristã e tudo mais. E aí eu discordei deles, porque eu falei, mano, existe todo um contexto por trás disso, você precisa entender esse contexto, você precisa entender que você está no papel, antes de tudo, profissional ali. Sim. Qual é a sua visão sobre isso? Então, quando eu estava estudando, eu também pensava nessa maneira que, bom, se o profissional é profissional de fato, ele vai saber separar. Então, não tem essa questão. Muita gente me perguntava, me indica um psicólogo cristão. Eu falava, não precisa. Só ir no psicólogo profissional, sempre falei isso. Só que chegou um momento que eu decidi fazer terapia, né? Eu já fiz terapia por muitas vezes, né? Durante toda a minha vida, mas depois a gente até entra nesse assunto. Mas quando eu decidi retornar, até por eu estar fazendo atendimento, né? E eu queria fazer esse acompanhamento de uma vez por mês, para deixar tudo em xeque, né? E aí eu fui procurar um psicólogo e falei, não, tranquilo, qualquer psicólogo. Só que eu me percebi tendo que explicar para ele o porquê que era importante para mim. E aí vai além da questão de crença ou de fé ou de profissão. É porque são coisas que geralmente a gente quer trazer para a terapia que são essenciais para a gente. Mas a pessoa que não compartilha do mesmo princípio, a pessoa que não pensa da mesma maneira, não entende, mesmo que ela seja muito profissional, a importância disso. Né? Por exemplo, questões sexuais, questões que para o crente é importante, é essencial, é primordial. E para o psicólogo profissional, para o ser humano, para a ciência, não é. Então, ele sendo profissional, ele segue a ciência e a ciência diz que é tranquilo. Eu lembrei, é que no vídeo a psicóloga disse que acho que a cliente dela procurou, cliente não, paciente, né? E ela queria se separar, só que ela fala que se fosse uma psicóloga não cristã, a primeira coisa ia falar, se separa. E aí ela, como cristã, ela falou que a mulher também era cristã. Sim. Então, o papel dela ali como psicóloga cristã foi primordial nesse sentido. Era por esse lado que ela estava seguindo. Entendi. Só que o psicólogo dentro da clínica também, ele não determina nada. Ele não dá a resposta final. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem vai trazer isso é o paciente. Por isso que eu achei que o erro dela foi essas pontas muito direcionadas, sabe? Continua. Muito. Não acho que ela se expressou mal ali no podcast. Porque é podcast, né? A gente pegou um corte também.
Assim, o cara não vai induzir. Ele vai, tipo assim, a mulher, tô pensando em separar, sei lá o quê, ele vai, tipo assim, tá. A pessoa, caraca, ele me aconselhou, que nem a pessoa vai achar. Infelizmente, tem muito disso também. Tá O paciente chega falando, não, eu fiz aquilo que você falou. Eu falo, o que eu falei? O que eu falei? Não, porque ele foi levado a pensar dessa maneira e achou assim, até que zoa. Quando é um psicólogo, o psicólogo tá parado, não falando nada, o pessoal tá falando. Você me deu uma boa solução, um psicólogo. Eu não falei nada. Exatamente. É porque a gente tem, eu acho que a gente tem dois extremos. A gente tem o cara que é psicólogo cristão, e aí ele vai levar muito do cristianismo para dentro do consultório. Eu acho que é para além até do que deveria. Sim. E tem o cara que não é cristão, nunca foi, e não vai entender nada do contexto. Só que na minha visão, cara, e aí, gente, me julguem como vocês quiserem. Ninguém vai te julgar, estamos em uma área livre, uma área segura. Vai olhar teu TikTok pra lá. Fala isso lá. Estamos em uma zona segura. Cristãos, não se escandalizem, mas, por exemplo, cara, se chega eu sou psicólogo clínico. Chega um candomblessista ou um bandista no meu consultório, o primordial para mim vai ser saber tudo sobre a religião dele. Sim. Estudar a religião dele, saber o que é importante dentro daquilo que ele acredita. E eu não estou ali para mudar a religião dele em um momento nenhum. Para mudar as opiniões políticas, sexuais. Calma aí, o que aconteceu com o teu olho? Eu também pensei nisso. Mas eu não quis falar porque nós estávamos ao vivo. Não, é porque eu olhei. Mas ficou assim do nada. É vermelho. Tomei um susto. E aí, do nada, assim, sabe? E querer mudar o contexto de vida dessa pessoa. Eu conheço psicólogos, já vi, na verdade, um outro, e já pensei que existem psicólogos, o cara não é cristão, mas ele já leu a Bíblia inteira por um paciente. Para entender o contexto daquele paciente, ele vai estudar aquele assunto. Então, eu acho que existe um equilíbrio. Existe. Eu tenho vários pacientes que são de outras religiões, mesmo sabendo que sou cristã, ou não sabendo, enfim. E é uma questão não só de religião, mas de cultura também. Porque hoje, com atendimento online, né, eu atendo paciente da Europa, atendia pacientes de Manaus, pacientes de lugares assim totalmente diferentes, com culturas diferentes. Então, você precisa entender o básico da cultura do paciente, né? Então, na questão da religião, realmente é muito importante. Mas, assim, não é tão comum. Não é tão comum. Infelizmente, é difícil. A pessoa tem que ficar ali explicando por que é importante. Eu falei, gente, eu estou passando a sessão inteira explicando os conceitos básicos, minha profissão de fé, o que é o mínimo para mim, né? Eu falei, não dá para eu perder todo esse tempo. Então, acho que é mais essa questão de você encontrar alguém que você se identifica, né? Que tem Mas perguntar uma coisa para vocês, tipo assim, no lado teórico da parada. Existe uma linha que, psicologia e religião não andam paralelas. Tipo assim, mano, uma não vai transar uma outra, tá ligado? Sim. Ou não, tipo assim, porque tipo assim, eu fico que nem médico, por exemplo. O médico a gente já falou que ele, tipo assim, mano, ele é sucinto. É isso. Então, quando é uma situação muito extrema, o que ele faz? Tipo assim, você sabe orar? Sim. Depois sabe rezar, tipo assim, mano, reza porque não tem mais escapatória. É muito casos assim, tá ligado? Então é meio que nessa linha, tipo assim, mano, o limite técnico dele foi até ali. Ele falou, cara, eu não posso fazer mais nada. Você acredita nisso? Ah, não, então tá bom. Não, a gente dentro acho que a Milena pode até falar sobre isso melhor. A gente, dentro da clínica, pelo menos eu tenho aprendido assim, você vai incentivar aquele paciente a estar bem no ambiente onde ele se sente bem. O bem-estar daquele paciente é o primordial. Então, se a igreja é um ambiente que traz paz... Mano, isso faz parte da terapia. Sim, isso faz parte do exatamente. contexto terapêutico. Então, assim, é porque existe... Por exemplo, eu ouvi uma história, tem um pouco tempo isso, de uma pessoa, ela contando, vocês até conhecem, que ela, uma pessoa que ela conhece, foi levar a filha numa psicóloga. E aí essa psicóloga, durante a consulta, começou a profetizar. Acho que vocês conhecem. Você lembra dessa história? Meu Deus. Começou a profetizar pra menina que ela tava atendendo e tal. E desde então... Um ex que te digo no meio da sessão? Não, então, gente. E a menina parece que era uma adolescente, ou tava sendo Deus. adolescente. Aí o Freud aí, ó.
E aí, sabe? E aí o que aconteceu? A paciente, entendeu que aquilo dali fazia parte de sessão. Então ela começou a toda semana a frequentar essa psicóloga e a psicóloga virou meio que um oráculo. Meu Deus, Sabe? olha Dela, só. que ela ia, era tipo um era pra papel rir, de mas uma é cartomante. Mas, cara, é cômico. E aí a gente entra. É igual quando a pessoa bota lá, essa menina também colocou. Psicologia cristã. Isso não existe. Isso não existe. Ah, no vídeo? Ela tem na bio dela. Psicologia cristã. Isso não existe. Não tem como. Não tem como. Dentro da psicologia, eu acho... Ah, meu pai. Como fazer arroz? Vai lá. Dentro... Vai lá. Vai lá, Ivan. Vai lá, tu que sabe mexer. Continue aí, depois eu volto. Não, então, não existe psicologia cristã. Pode completar falando. Exatamente, eu sou psicóloga e sou cristã. Não sou uma psicóloga cristã. Não trabalho com base no cristianismo dentro da clínica. É diferente. São áreas totalmente diferentes. Como ele estava falando, nessa questão da conversão, né, entre as duas áreas, estava até conversando com o Vitor ontem sobre isso. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque a fé ela vai estar para além da ciência. Né? A fé ela não anula a ciência, ela não exclui a ciência. Deus, o que eu sempre costumo dizer é que tudo que a ciência descobriu, Deus já tinha revelado. Então, Deus ele não está preocupado, tipo, ai meu Deus, a ciência está tirando meu lugar. Não, é uma ferramenta. Só que a fé vai além da ciência, né? Então, acaba que o que a fé propõe, a psicologia não propõe. Eles não estão tentando fazer o mesmo trabalho. Né? A fé não está tentando tratar, não está tentando fazer uma consulta psicológica. E a consulta psicológica não está tentando te levar para o céu. Então, são áreas diferentes que, pro paciente, às vezes, se misturam. E aí a gente respeita a ideologia do paciente. Você acredita que existem, e aí eu vou pedir para você explicar um pouco sobre isso, abordagens que se aproximam mais ideologicamente do que nós acreditamos do que outras? E aí, para quem não sabe, que abordagem seria bom dar um método de trabalho. Uma linha breve, de pensamento. Explicação de o que é psicanálise. Tipo, a gente tem a psicanálise, tem a Gestalt, tem a humanista, mas o que seria isso? E se tem alguma que você acha que se aproxima mais do que a gente crê e a que se afasta mais? Eu acho que assim... Tá querendo me colocar no fogo, né? Deixa ela Não, mas depois eu falo. Da a sua. Eu vou te dizer o que eu busquei quando eu me formei. Eu busquei aquilo que não me atrapalhava no que eu acreditava. Então, eu acredito sim que existem abordagens que acabam se aproximando mais do que eu acredito e outras que são mais distantes. Então, eu optei por aquilo que não afeta, aquilo que não interfere. E aí, por isso, eu escolhi a TCC, porque é uma abordagem muito mais técnica, né, com técnicas de fato, com estrutura de sessão, que nada tem a ver com a questão de crenças religiosas. A gente trabalha com crenças. É essa TCC? A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Ele trabalha com o cognitivo, com a interpretação, com os pensamentos e como isso interfere no comportamento. Então, eu escolhi essa questão, porque a gente trabalha ali os pensamentos, modificação dos pensamentos, que interfere nos sentimentos e no comportamento. E aí existem outras abordagens que focam mais no homem, a abordagem que foca ali nas questões sexuais. Já entendeu, né? Então, outras abordagens... Não tô gostando disso aqui. É porque ele quer me colocar no fogo. Olha só. O que você acha... Tem um, né? Por exemplo... Psicanálise. E aí depois eu analiso o desenho de vocês. Exatamente. A psicanálise, por exemplo. Eu acho que ela se afasta um pouco. Eu li um livro do Freud chamado 7 Conceitos da... Ele queria dizer que leu Freud. Só pra dizer. Não tenho orgulho nenhum de ler isso não, tá? Não tenho orgulho nenhum de ler isso, inclusive não gosto do Freud, deixo claro Paulo aqui. Otávio. Não. Paulo Otávio. Não curto, acho ele... Enfim. Não curte. Toda conversa que a gente fala de psicologia é porque Freud... Não, tá maluco, nunca falei isso. Fala, nunca falei. Sempre fui contra o Freud. Não, sério, não falo mesmo. Se acalma. Tipo assim, a psicanálise, por exemplo. Você acha que se afasta? Então... Eu vou jogar. Jogou, né? Tem vários psicólogos cristãos é isso que eu queria trazer esse ponto.
Então, eu não sou contra Freud. Eu gostava muito, estava até conversando antes de começar o podcast, que eu era apaixonada pela psicanálise. Não gosto muito desse conceito abstrato, do subjetivo, de devagar nas questões, porque Freud era muito louco e eu gostava de ir nessa onda da interpretação, né, do que a pessoa está trazendo, o significado, o significante, o que está por trás da fala, a importância da escutativa, enfim, né. Eu gostava muito, só que a minha questão com a psicanálise foi além disso, porque eu entendo que você pode absorver aquilo que dá, que é bom, que é importante, porque senão a gente acaba excluindo, por exemplo, filosofia e várias outras matérias, outras áreas, que realmente, infelizmente, trazem questões que vão contra os nossos princípios. E eu acredito que na psicanálise tem também questões que batem de frente, mas se você souber lidar, você consegue manejar. Mas afastou muito da minha prática, e aí por isso eu me afastei da psicanálise. Então, eu entendo a psicanálise, né, e a psicologia baseada em evidências fala muito disso, que a psicanálise é a história. A psicanálise é a história da psicologia. Então, é importante estudar Freud, é importante ler os livros. Eu reconheço porque, cara, o Freud, ele tem tipo um fandom, tá? Ele tem tipo os fãs vai dele. Tomar a gente tem TikTok, a gente sabe. É uma parada bizarra. Não, e a luta da psicanálise, da TCC, que é a minha abordagem, é muito grande. É tipo predestinação e livre-arbítrio do cristianismo. É, assim, uma batalha ferrenha. Então, assim, é uma disputa muito grande. Então, na faculdade, eu passei 5 anos acreditando que ia ser da psicanálise. Minha monografia foi na psicanálise, meus estágios foram na psicanálise. Então, eu gostava muito. Eu era por essa área e eu era contra a TCC também. Mas eu comecei a ver que algumas coisas não faziam muito sentido para mim, no meu trabalho. Enfim. Não é bateria, não? E assim eu fui me afastando, né? Então eu busquei pela TCC, que é algo mais técnico, que não mistura muito essas questões. Cara, mas, vai falar. Não, pode falar. Mas nessa linha, tipo assim, não existe psicólogo cristão, é isso? Não, psicologia. Psicologia Porque cristã. dentro do que a gente estava falando aqui de abordagens, é como se essa psicologia cristã se colocasse como uma abordagem. Não, isso que eu ia perguntar. Exemplo, aí um pastor que ele faz psicologia. Tipo assim, mano, ele é pastor, 30 anos, vou fazer psicologia. Pô, ele tem ali a bagagem dele cristã absurda, ele vai ter uma bagagem da psicologia também absurda. Só que como ele como pastor, no gabinete, por exemplo, pô, a premissa dele vai ser como pastor, como cristão. A psicologia vai ser, tipo assim, como um... No gabinete, né? No gabinete. Vai ser como, tipo assim, uma ajuda para ele. Então ela vai ficar tipo como para baixo, só que ele vai ter termos técnicos para usar com a pessoa. Mas ali no gabinete ele não se propõe a tratar. Sim. Ah, tá. Né? Então ali ele está aconselhando, está ouvindo, enfim, função pastoral. E aí a psicologia entra com as técnicas que pode auxiliar ele na forma de escutar, na forma de falar, de abordar, de lidar. A gente pode até entrar, para aproveitar esse gancho para entrar no outro tema que eu queria entrar também, que eu ouvi um podcast há um tempo do Bilbo, que ele levou uma psicóloga. Sim. E aí, essa psicóloga, era ela psicóloga atuante, com clínica e tudo mais, e ela também ela trabalhava com aconselhamento pastoral. Eu assisti esse Qual é a diferença entre aconselhamento... E aí eu acho que no caso dele é de aconselhamento. Porque ele está dentro do gabinete pastoral, dentro do ambiente de igreja. Existe diferença entre o aconselhamento e a psicologia, a terapia, né? Uhum. Então, o aconselhamento, ele tem uma ideia, né? Como eu posso dizer? Ele tem uma proposta. Aconselhamento... Mas dentro da psicologia, o aconselhamento? Existe não. Aconselhamento é por fora, né? Eu mesma já estou querendo fazer um curso de aconselhamento cristão, que é uma área que eu gosto muito, porque eu trabalho, enfim, né, com pessoas ali dentro da igreja, então eu gosto bastante. Tem um livro também muito bom, que é Aconselhamento a partir da Cruz. É muito bom, muito interessante, eu li recentemente. Então, o aconselhamento, ele traz uma proposta, e ele está trazendo as ideias, os ideais, os princípios que eles compartilham em comum. Né? Então, ele aconselha a partir da Bíblia, questões espirituais, a partir da experiência dele, enfim, seja o que for. Agora, a psicologia nada tem a ver com isso. A psicologia, como a gente falou, não é aconselhamento, não é consolo. Não vou orar pela pessoa no final da sessão. Entende? Então, são caminhos totalmente opostos. Só que as pessoas confundem justamente por não entender qual é o trabalho da psicologia. Achar que a psicologia é aconselhamento, é essa troca de experiência, né? E, na verdade, não. A minha abordagem até me permite fazer uma autorrevelação,
que é o que a gente chama para poder falar da minha experiência sobre um assunto, mas em momentos muito específicos e são momentos raros. A gente não fica falando, eu não falo, eu sei, eu já passei por isso, sei como é que é, eu tenho uma amiga que passou por isso. Não é assim que funciona. Eu venho com técnicas que a minha abordagem me proporciona. Então, você pode usar, por exemplo, essa linha, quando uma pessoa, o que você faria? Não, ou no consultório, o paciente fazer essa pergunta, você, mano, existe essa barra. Acontece dos pacientes perguntarem, mas e você? O que você acha? Eu tinha um paciente que era muito engraçado, que eu sempre perguntava, aí quando eu deixava, dava um tempinho livre, sobrar 5 minutos na sessão, ele falava, mas me fala sobre você. Como assim? Não estamos aqui pra isso. Tipo amigo, né? Isso, tipo amigo. Se ficar muito tempo, a pessoa começa a achar que é amigo. Isso acontece, mas eu preciso interromper. Cortar. Vocês estavam falando de linha de trabalho, Sim. É linha mesmo que fala? Todas elas conseguem tratar, por exemplo, ansiedade ou depressão ou não sei. Você não tem noção de quanto esse assunto também é polêmico. Todas elas. É porque eu lembro que na pandemia, né, tava altíssimo as pessoas falando sobre crise de ansiedade. E aí eu via muitos vídeos, muitas pessoas falando sobre. Então era sempre eu faço psicanálise, eu trato com terapia, outra. Então eu queria saber se todas servem para tratar esse tipo de eu não sei se eu posso dizer doença mesmo, ansiedade? Transtorno. Então, dentro da psicologia tem estudos, né, que é chamado de psicologia baseada em evidências, que busca as evidências de tratamento. E aí algumas abordagens têm mais evidências para um determinado transtorno, outras abordagens têm para outros. Hoje, a TCC é uma que mais tem evidências para o tratamento de transtornos, ansiedade e depressão principalmente. Mas as outras abordagens também podem tratar. Existem pessoas que fazem, eu faço acompanhamento há muito tempo na psicanálise, estou melhor. Ótimo, acontece. Existem abordagens que elas nem vão tratar como um transtorno. Sim. Você vai ver abordagens que vão olhar para a ansiedade como algo mais subjetivo até. Não só a ansiedade, como a depressão e outros transtornos. E as pessoas pegam assim, funcionou para ele, então vai funcionar para mim. Não necessariamente. Pode ser que funcione para ele e não funcione para mim, porque não tem evidência que comprove. Entende? Não tem estudos. É a mesma coisa que, por exemplo, a pessoa está passando mal, você pega água com açúcar, dá para ela que ela fica bem. Existe evidência de que isso funciona? Alguma coisa prova isso, mas às vezes a pessoa fica bem. Placebo. Acontece muito, é feito placebo em várias abordagens. E aí, outra questão. Mas a TCC, ela busca trabalhar com as evidências, né? Então tem estudos, enfim, técnicas que comprovam que funcionam. Trazendo para o nosso âmbito cristão, com certeza, tenho certeza absoluta que você ouve muito isso. Mas é importante a gente trazer esse tema dentro do tema que a gente está trabalhando hoje. A relação sobre ansiedade, depressão e o cristão. Como é que funciona? Existe, não existe? Existe cristão depressivo? Ou é demônio ou não é? A gente meio que já falou sobre isso numa outra oportunidade, mas é bom a gente trazer isso aqui. Existe muito. Até porque os transtornos estão para todos, assim como as doenças físicas, né? Estão também. Então, é mais um tabu, porque as pessoas tendem a se afastar, a ignorar aquilo que elas não entendem. E aquilo que não tem muita explicação para elas, né? Eu não estou vendo, você está com depressão, mas eu não estou vendo. Estou vendo que você está com preguiça. As pessoas falam daquilo que elas percebem com base na experiência delas, né? Então, é muito comum, acontece porque um transtorno é para todos e como uma doença qualquer. E eu acho que a gente já negligenciou muito isso. Eu ia até te perguntar a sua visão sobre isso, como a igreja hoje tem se portado com relação à saúde mental. Vejo uma evolução. A gente ainda tem muito que evoluir. Sim. Mas o talk, por exemplo, que foi algo que você fez, é algo ainda meio raro de se ver nas igrejas abordando esse tipo de tema. Há um tempo atrás, eu vi uma pesquisa, não vou lembrar dos números exatos, porque já tem um tempo, mas foi uma pesquisa do portal Guia-me, para quem quiser procurar, com relação às estatísticas, gente, de suicídio entre pastores. É muito grande. É maior do que normal, assim, deveria ser, se é que existe algo normal nisso. Mas, e aí você vê como uma resposta a esses problemas que não são tratados. Você vê pastores tanto de igrejas pequenas quanto de igrejas muito grandes, mega churches assim,
Mano, é muita coisa em cima de uma pessoa só, e a igreja tende a esquecer. A gente já recebeu pastores aqui, já falamos sobre esses assuntos com eles. A igreja tende muito a esquecer de que o pastor é um ser humano. Sim. Então, bota ele como um super-herói, né? E aí, assim, é ele para resolver todos os problemas, é ele para ouvir todo mundo. Eu ainda não tive essa prática, mas já conversei com psicólogos. Se o próprio psicólogo, ele tem, sei lá, 5 pacientes num dia, dependendo de como for, ele já sai carregado. Imagina um pastor que passa o domingo, um dia inteiro da semana, fazendo 10, 15 gabinetes num dia. Sim. Ouvindo história de que o casamento tá acabando, de que o filho tá doente. Sim. É uma pessoa que tá passando por um processo de luto, é alguém que tá passando por uma situação financeira, e aquilo dali, ele não tem nem tempo de respirar e dizer assim, deixa eu me acalmar. Não é gravante ainda, né? Porque, tipo assim, pô, tem a conta de luz pra pagar. Sim. Tem os problemas dele, né? Dele e da igreja. Isso. E sem as técnicas da psicologia pra você ficar mais distante, né? O pastor vira meio que um teto, né? Porque, tipo assim, sei lá, o servo fala com o diácono fala com o presbítero, o presbítero fala com o pastor. Só que, tipo assim, o pastor fala com Fala quem? com ninguém, Sim, né? Acaba... E outra, obviamente tem alguns que abrem exceção e fazem isso de forma... Beleza, é legal, porque já tem até uma relação paciente e psicólogo. Mas algumas vezes o psicólogo não vai te atender 3 horas da manhã. Porque você tem um horário de consulta. Eu durmo. Eu nunca. O pastor já faz esse papel. Sim. O pastor, 2 horas da manhã você liga pra ele. E o que é mais cansativo, o que suga mais a pessoa, é justamente a outra achar que ela tá na posição de saber tudo. Sim. Né? Porque é isso que demanda muito esforço. Porque a pessoa tá ali, tipo assim, me fala o que eu faço da minha vida. Eu preciso saber. E aí você, nesse papel, e a pessoa precisa ter como que eu resolvo a vida ela precisa dela? ter uma resposta certeira. Sim, exatamente, exatamente. E isso acontece também com o psicólogo, porque às vezes a pessoa tá ali, eu quero me matar, eu não tenho motivo nenhum, e agora? O que a gente faz ali nesse momento, né? Então a pessoa quer de você uma solução. Sim. E isso gasta muita energia. No consultório, achando, por exemplo, o cara tem depressão. Depressão é uma doença crônica. Ela é um transtorno crônico. Ele não tem cura, ele tem tratamento. Mas muitas das vezes a pessoa já está num estado de ápice tão grande que ele chega achando que ele vai para consulta e na outra semana ele já vai estar bem. Isso não vai acontecer. Existe aquela pessoa que tem um estágio de depressão e aquela pessoa depressiva, ou é a mesma coisa? Porque, de repente, às vezes eu tô aqui num momento depressivo, ok, mas eu faço algum tempo de terapia ou algum outro cuidado, não sei, e me curo. E tem aquela pessoa que é constante, como o Gabriel falou, que é crônico. Existe essa divisão ou não? Se eu tenho depressão, eu tenho depressão. Dentro do transtorno depressivo, existem várias ramificações, né? Assim como na ansiedade, que a gente fala da ansiedade como se fosse uma coisa só que são vários subtipos. E na depressão também. Existe a depressão, que antigamente era chamada de depressão distímica, que hoje é depressão persistente. Ela tem essa visão assim mais a longo prazo, aquela pessoa super pessimista, né? Na faculdade a gente fala muito que era aquele personagem, não lembro o nome dele, que falava, ó vida, ó céus, ó azar. É essa pessoa... É do Ser ou Não Ser? Não era entendi. Um desenho. Desenho também. Não, porque ela tá falando ó vida. É um personagem que falava, ó vida, ó céus, ó azar. Ele é muito depressivo. E é uma depressão persistente a vida inteira. Então, a pessoa que é assim a vida inteira é esse subtipo específico da depressão. Mas o que ele está falando em sentido crônico é que a gente trata, mas a gente não fala de cura, assim como para a ansiedade. A gente faz o tratamento, mas não existe cura porque, em algum momento, infelizmente, isso pode retornar. Se você não tiver feito todo o cuidado, todo o tratamento necessário. Então, não é cura porque se voltar ainda mais intenso para a pessoa. Eu estava curado e voltou, tive uma recaída. Não, você está enfrentando novos desafios. Então, é nesse sentido que não tem cura. Mas existe um tratamento que a pessoa pode viver bem, tranquilamente. Existe a possibilidade dela nunca mais ter recaída? Existe. E por que você acha que é tão tabu ainda dentro da igreja? As pessoas ainda olham tanto com maus olhos?
justamente pelo que eu falei, no sentido de a pessoa não entender, não conseguir ver com os olhos dela, porque uma coisa é eu ver que você está ferida, que você está machucado, outra coisa é você me dizer. E as pessoas têm essa dificuldade, não só dentro da igreja, mas dentro da igreja é maior ainda, justamente por achar que aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não explico, Deus está ali no campo do que não é entendido, do que não é visto, então aquilo aí é tudo para Deus. Tudo é Deus, enfim. E aí acaba, do nada ele bateu na mesa. Então acaba acontecendo isso, porque a pessoa não explica, não entende, e aí ela prefere jogar para Deus, né, até para não ter responsabilidade, tendo uma fase de negação também. Eu acho que também pode ter a situação que a pessoa, tipo assim, tá lá começando o estágio da depressão dela, ela vai contar pra alguém vai e lança o versículo. Sim. Aí você a pessoa, caraca, mano. É porque os sintomas realmente são muito confundidos, né? A pessoa não quer mais ir pra igreja. Para de preguiça, pô, tá desviado, tá fazendo outras coisas, você precisa orar, você precisa ler a palavra. Então as pessoas colocam como se a pessoa não quisesse. Ela não quer mais. Não é que ela não quer, ela quer. E aí você fala pra ela, você precisa fazer isso, ela pensa, poxa, eu sei que eu preciso. E justamente eu não tô conseguindo. A igreja também se construiu muito em cima disso. Dessa visão de que no campo do saber, no campo psíquico, nós tratamos. Sim. Vocês não precisam ir até um terapeuta, um psicólogo. O sentimento a gente trata, né? O sentimento, tudo que é relacionado a emocional. Tanto que você sair daqui de casa agora, não dá 5 minutos, tem uma igreja aqui muito conhecida, de um conglomerado assim, de igrejas muito famosa, que na frente, quando vocês forem pro ponto, vocês vão ver, tem uma placa escrita "Vença a Depressão". E você não vai ver isso só naquela denominação ali. Isso vai passar por muitas denominações que ao longo de muitos anos vieram construindo essa ideia de que a depressão, e a gente não tá tirando, Deus não é contra a ciência, a gente precisa esclarecer isso. Deus não é contra a ciência. Foi Deus, inclusive, que deu a ciência. Se o cara tá com câncer, ele vai fazer a quimioterapia. Tem um padeiro passando isso aqui? que eu tô vendo. Não é aí, não? Vai explodir, hein? Não, mas é aí, fora, não. eu acho que é lá fora esse som. Tomara, né? Ela fora. Enfim, e aí hoje a gente tá com uma participação, um patrocinador novo, chegou agora. Padaria. E aí. Padaria Pão da Vida. Padaria Shalom. Padaria El Shaddai. E aí, é o que eu tava falando. A gente não é contra a ciência. Isso. A gente anda junto com a ciência, a gente acredita que o Senhor deu a ciência, como eu tava falando. Existem tratamentos para tudo. Se a pessoa está enfrentando um processo de câncer, ela vai fazer uma quimioterapia. Exatamente. Se a pessoa está com problemas intestinais, ela vai no gastro. Se a pessoa está com uma dor de cabeça, ela procura um neuro. Então, assim, só nesse campo psíquico, eu acho que justamente essa explicação dela foi perfeita por conta disso. A gente acha que por não estar vendo, por ser algo sentimental, é literalmente Deus que vai realizar um milagre. É a falta de conhecimento mesmo, né? Do que é alma, do que é espírito, qual é a diferença, onde que se divide. Essas questões que fazem a pessoa ser ignorante nesse assunto. Eu não sei se vocês sabem, eu não pesquisei muito sobre isso ainda, mas o pouco que eu vi, algumas pessoas não gostaram, outras pessoas gostaram, mas é uma ficção. Mateus in The Chosen, ele é autista. Ele não. Estão falando que ele é autista. Não, os diretores e botaram falaram. o personagem assim, mas a Bíblia não fala que ele é autista. Se acalma. Não, sabe por quê? Eu sei, mas sabe por quê? As pessoas estão falando com muita convicção de que Mateus na Bíblia era autista. Mas eu falei aqui. E é preciso a gente deixar isso bem claro. As pessoas assistem, isso né, me deixa revoltada. verdade. Outro dia eu cheguei pra conversar com uma pessoa e a pessoa falou: "E você sabia que o Mateus era autista?" Não, mas eu falei aqui. Eu falei: "Tá, me mostra lá na Bíblia." A heresia, existem pessoas que acham. Eu não acho que seja uma heresia, porque ali é uma ficção. E os diretores cabe aos explicaram, crentes lerem exato, a Bíblia e saber a verdade. Isso tocou num ponto muito interessante. Pela escrita, um psicólogo, ele consegue identificar, tipo assim, o traço da pessoa. No caso, vamos falar, o Mateus.
na Bíblia ele descreve bem as paradas, ele é bem atencioso no que ele está escrevendo. Um psicólogo, um psicanalista lá, ele consegue identificar, pô, tem um traço de X, tem um traço de Y. Então, existem pessoas que se propõem a isso. Eu, particularmente, não acredito. E aí vai do que você acredita. Porque eu já tive até uma aula sobre isso, esqueci do nome exato, mas é um tipo de técnica que usa a ortografia da pessoa. A grafologia. Grafologia. Não sabia nem que isso existia. Inclusive, processos de RH... Virou a noite escrevendo. Quando você, meu amiguinho, você vai lá fazer a sua entrevista de RH para uma empresa e eles te pedem para fazer uma redação, eles não estão avaliando o que você escreveu. Na maioria das vezes eles estão avaliando a sua letra. Eles estão avaliando a forma como você escreveu. Eu também não acredito nisso. Eu tive um professor que defendia isso de forma ferrenha. Sim, eles defendem, né? Mas a questão das evidências. Só que aí eu tenho o palográfico, que eu acho que já tem evidências, só que são propostas completamente diferentes. Sim. Mas tem a grafologia, mas eu não vejo muito sentido não. Mas a grafologia também é uma outra questão que foge um pouco do que é a psicologia. Porque existem muitas coisas que as pessoas associam. Por exemplo, os temperamentos. Muita gente pergunta, qual é o meu temperamento? Eu gosto de assunto de temperamento, mas eu não sei. Eu não sou psicóloga, eu não trabalho só com temperamento. Olhando, já vou só que os temperamentos em si não é psicologia. É um pensamento à parte que as pessoas associam. Entende? Então, muita gente acha que temperamento tem a ver com psicologia. Eu gosto de olhar e tal, acho legal. Aquele cara que faz metaforando. A12. Olha, nervosismo. Pois é. Então, tem muita coisa que não é psicologia que as pessoas associam como se fosse. A grafologia é uma delas. A gente estava falando sobre cristão e tal. Ele não falou sobre o cara. Sobre o quê? Do The Chosen. Não falou. Não, mas era isso que eu ia comentar mesmo. Que se é possível, né, você identificar? Lá em The Chosen ele é retratado como alguém com autismo. E essa parte de inclusão, tanto nesse ambiente, por isso que eu achei legal. Apesar de algumas pessoas tratarem como heresia e tal, irmão, eu acho você perigoso. Não é crente. Eu você acho não perigoso. É crente. Então você precisa pesquisar e, enfim, eu não vi como um erro. E era isso que eu ia comentar. Na verdade, eu acho perigoso porque The Chosen tá alcançando muitas pessoas. E aí pega um não crente. A gente sabe que hoje em dia as pessoas não procuram pesquisar. É aquilo que ela tá vendo e vai acreditar. Daqui a pouco vai estar todo mundo. Mas a proposta do The Chosen também não é ser ao pé da letra, né? Eles fazem uma interpretação própria. Então, desde o início, todas as outras partes... Lilith, nunca existiu. Nunca existiu. Foi que nem um comentário que eu vi, foi na página deles, só que do Brasil, né? Então, assim, a mulher botou assim, meu ex-marido tá vendo junto comigo. Ele falou o seguinte, se esse Jesus fosse verdade, ele seguiria Jesus. Alguém comentou assim, senhora, tem um Jesus melhor ainda, que tá na Bíblia. Tipo assim, a mulher que eu falei, caraca, olha isso. Mas ela tá falando o quê? Do ator que não é... Não, tipo assim, entendi. Porque geralmente Jesus... Da forma como ele é retratado, né? Super-herói, tipo assim, sim. Vende. Não, o cara ali é normal. Aí a mulher comentou, meu marido tá vendo essa série junto comigo e falou o seguinte, se esse Jesus fosse de verdade, ele seguiria. Tá, entendi. Senhora, tem um melhor, tá na Bíblia. Porque eu acho que se a gente for por esse lado é perigoso, então é desde o primeiro episódio. Porque lá no primeiro episódio. Não tô falando só do Mateus em si. Diferente, mas eu acho perigoso no sentido de, tá alcançando muitas pessoas. Perigoso de como o evangelho tá chegando para as pessoas através da série. Não sei. Não é. É isso aí. E as pessoas já estão falando com convicção. As pessoas que estão assistindo. Mas tem muita gente que não é cristã, então ela está sendo evangelizada por há anos a gente vê a Record, por exemplo, produzindo inúmeras novelas cristãs só para o público cristão. Tem muita coisa que é legal, que é da Bíblia? Tem, mas tem outras coisas que não tem absolutamente nada a ver. Que, enfim. Sim, que é só para complementar. A proposta do entretenimento. Licença poética. Pra falar. Cristo da Paixão. Não sendo antibíblico. Tá bom. Exato. E o que eu queria falar, voltando aqui, né, pra gente não viajar, É que a gente já tá no The Chosen.
que a gente estava falando sobre psicologia, sobre depressão e cristianismo. Você já presenciou, não necessariamente no seu consultório, mas já pegou uma situação em que era tratada como depressão e você identificou como cristã que não era, que era uma questão espiritual? Isso acontece? Você já viu? Hã? Belo ponto. Porque a gente normalmente fala do contrário, né? Sim, sim. E aí eu queria saber esse outro lado. Se como cristã você olhou e falou, isso aí... Já aconteceu de eu olhar e ver que o espiritual estava influenciando. Porque eu acredito muito assim, né? Porque, enfim, o diabo ele é sujo, né? Como a gente gosta de falar. E ele usa a nossa fragilidade. Então ele pode sim usar ali artifícios para colocar ali uma depressão. Então acredito sim que influencia, não anulo ambas as partes, né? Não olhe e veja, isso aqui é só espiritual ou isso aqui é só depressão. Eu entendo que é um conjunto. Então eu vejo dessa forma, como algo, talvez o espiritual muito mais forte ali, influenciando no emocional. Eu acho que os dois podem literalmente andar juntos. Você pode achar um pouco dos dois. E aí, isso é uma coisa que, para quem não é cristão, não vai conseguir muito compreender. Sim. Mas eu acho que pode acontecer. Eu tive uma experiência num CAPS uma vez, e existe uma coisa na psicologia que a gente chama de sussurradores de vozes, ouvidores de vozes. Por exemplo, quem tem esquizofrenia, psicopatia, sociopatia, são temas muito sensíveis para quem é cristão. Sim. Muito sensíveis. Então, tipo assim, você vai ver o cristianismo, mas você também vai ver o lado científico de fato isso existe, de fato isso acontece. Pô, você vai olhar para, sei lá, um serial killer, por exemplo. E você vai ver ali, existe uma condição psicológica, psíquica dele, mas para nós também pode existir uma questão espiritual. Sim. Olha só, eu tava vindo embora uma vez com uma amiga da faculdade, e aí ela pegou e disse, eu contei pra ela uma experiência tal que eu tinha vivido dentro da igreja, e porque a gente entrou nesse contexto, e aí ela falou sobre possessão demoníaca. Aí ela falou, mas será que ali a pessoa não poderia estar tendo um quadro de esquizofrenia ou algo do tipo? Foi uma pergunta que ela me fez. Ela não é cristã. Sim. E eu falei, Eu já vi cara assim. é provável. Tanto que. E aí, pode acontecer sim. E aí vai ter muito cristão que vai olhar e falar, não, você está sendo muito desviado. Você está sendo, não. Porque a ciência existe também. Vou trazer a nossa antiga igreja até no contexto de psicologia. Ela tem história para tudo. Mas completa. Na minha antiga igreja tinha uma senhora que só depois foram descobrir que não era isso e foram tratar ela. Ela tinha epilepsia. E as pessoas tratavam, quando acontecia dentro da igreja, tratavam como se ela estivesse possessa. Não, mas aí, peraí. Aconteceu mais de uma vez? Aconteceu umas 2 ou 3 Porque, vezes. pô, mas oram para as pessoas. Epilepsia, isso é histórico. E aí, mas aí ora, o demônio sai, a mulher manifesta de novo? O pastor, a cabeça da galera que tava orando. Não, eu sei. Aí a igreja mas, tipo, explica assim, que ela deu legalidade. Pô, ela tá sempre, então, recebendo, gente? Coitada da mulher. Por onde um sai de volta. Não, por coisas Mas mais aí eles vão na simples é família. confundido. Até uma crise de ansiedade, as pessoas falam, não, isso aí é demônio, né? Isso ainda é muito comum. Então, quanto mais epilepsia, que é mais difícil ainda, né? Ah, não, eu achei que você fosse perguntar mais alguma coisa. Então, eu tava vendo um podcast ontem falando sobre a depressão de Elias. Comentando o caso de Elias e trazendo... eu vi um corte, na verdade, de meia hora, mais ou menos. Depois eu mando pra vocês, do Douglas Gonçalves. E aí ele explicando, fazendo um comparativo entre a depressão e a Bíblia. Porque... Deus fez questão de botar essa história, digamos assim, na Bíblia para mostrar exatamente o que a gente está falando. E Deus tratou Elias de forma espiritual, mas também de forma física. Sim. Porque humana, né? Isso, porque Deus deu para ele soluções humanas, que ele deu alimento,
fez Elias dormir num sono profundo, porque ele precisava descansar, tamanha era a carga que ele recebia. Sim. E ele falou muito sobre o que causou a depressão de Elias, porque ele era um profeta, e isso muita gente não entende, né? Que pastor não pode ficar depressivo, um líder não pode. Sendo que Elias era um profeta, Elias orava e Deus respondia. Elias expulsava demônio. Então, ele... Aí a pessoa que estava falando com o Douglas Gonçalves até falou que a Bíblia não relata exatamente o que Jezabel falou com Elias, Sim. mas sabe que foi uma ameaça. Então ele foi tomado por uma depressão, por medo, e até fugiu. Então, aí ele fez esse comparativo de que na depressão você quer ficar ausente de tudo, você quer ir pra caverna, você quer se esconder. Sim. Queria falar um pouco sobre isso, sobre esse comparativo. É um isolamento, né? E é uma das principais coisas que a gente observa na pessoa que está entrando no quadro depressivo é justamente isso. Esse isolamento, essa apatia, né, a falta de interesse nas coisas que ela costumava ter interesse. É justamente isso. Geralmente as pessoas pensam que é mais uma tristeza, a pessoa que está chorando, mas na verdade não. É justamente essa apatia. Uma pessoa que era muito presente, que participava de tudo, daqui a pouco não quer mais participar, né? Tá com preguiça, tá procrastinando muito, aí você começa a perceber. E esse comparativo com a Bíblia, para mim, é sensacional, que eu amo isso. Inclusive, eu assisto bastante o Douglas Gonçalves e eles falam muito da questão de quando Deus fala para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Deus entra ali na caverna com Elias e aí mostra pra gente que Deus ele não exclui isso, assim como a gente faz de vez em quando, de por que você está assim? Para com isso, para de bobeira, vem pra cá. Mas Deus não, Deus entra com ele e participa desse momento com ele. E essa é a diferença do cristão que está sofrendo com um transtorno, é ter a participação de Deus ali com ele. Como eu costumo dizer, nada melhor do que ter uma crise deitado no colo do seu pai. De saber que tem alguém ali comigo. Porque nesses momentos a pessoa se sente sozinha e se isola e acha que esse é o melhor para ela. Tanto por não saber lidar com o que ela está sentindo, tanto por achar que está se tornando um peso, porque as pessoas não vão saber reagir e ela acha que está trazendo um problema para a pessoa. Então, nada melhor do que você saber que mesmo sozinho tem alguém ali do seu lado, tem alguém ali com você. E isso faz toda a diferença. Né? O cristão ele não está isento de sofrer, mas ele está isento de sofrer sozinho. Ele sempre vai ter alguém ali com ele. Muito bom. E eu achei legal também a parte que ele falou sobre as soluções humanas, né, físicas. Porque é importante tem gente que quer curar a depressão só com oração, que a gente estava falando aqui. E Deus sabia que Elias precisava desse tempo, precisava dormir, descansar. Exatamente. Às vezes a gente critica um pastor porque vai tirar férias, por exemplo. O nosso pastor mesmo fala, quando ele volta de férias, ele volta radiante falando, gente, eu tô feliz porque ninguém me ligou. Porque já há esse entendimento, mas tem gente que não entende. O pastor não pode tirar férias nunca. Pastor, né? Você vai ligar 3 da manhã, o pastor tem que te atender. Exatamente. A gente tava lá, o pastor falou tipo assim, acho que o pastor ficou 2 semanas sem brotar na igreja. Quando ele brotou, o cara chegou, não tô te vendo na igreja não. Foi mesmo. Tá desviado? Pois Como é que e pode? tem coisas que são físicas, né? Até no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é, você tá fazendo atividade física? Tá tomando sol? Tá comendo? E aí, Gabriel? Estou comendo. Besteira não vale. Tá comendo bem? Estou me alimentando muito Porque bem. as pessoas veem, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim, mas só terapia também não vai resolver. Tem muitas questões que são físicas, e aí o que eu uso pra explicar a gente vai eliminar as outras possibilidades. Faz seus exames, tá tomando vitamina D, tá comendo, tá dormindo, porque às vezes a pessoa tá trocando a noite pelo dia. Não tá dormindo, tá no celular a noite toda. E aí ela quer estar bem no dia seguinte, não vai estar bem. Ela não tá fazendo atividade física, não tá se alimentando, ela não vai estar bem. E ela vai entrar num quadro depressivo por causa disso. E aí vai tentar entender o que aconteceu na mente dela, no cognitivo dela, para ela estar assim, quando na verdade é uma explicação física. Então primeiro a gente faz a solução física, vai comer, vai fazer atividade física, vai tomar água, vai tomar sol, faz o básico, o necessário. E aí o que tiver para além disso a gente trata na terapia. Muito bom. Atividade física eu tenho até testemunho, né, digamos assim, porque eu lembro que na... Esse cara é dela. É meu mesmo. Gente, na pandemia eu tava tendo muita crise de ansiedade. Sim. E melhorou absurdamente quando eu comecei a ir pra academia. Na época eu fazia crossfit. E era
surpreendente a forma como eu saía da aula. Eu entrava de um jeito e eu saía com vontade de viver, assim, independente da pandemia. Exatamente. É absurdo que porque tem uma faz explicação com a gente. química, e aí foge um pouco da psicologia, entra mais na neurociência, a explicação química, a reação do seu cérebro quando você faz atividade física, quando você se alimenta bem, e tudo isso interfere também, né? Na depressão, na ansiedade, enfim. Então, a gente estava falando um pouco antes, né, da gente começar aqui, que o seu namorado está aqui. Eu falei que ia fazer essa pergunta, lembrei agora, tinha esquecido. Acho que alguém perguntou, né, como que era namorar uma psicóloga. Sim. Aí, como é que é? Você fica o tempo inteiro analisando ele de verdade e dá pra controlar isso? Dá pra controlar isso? Se ele mentir, você vai saber não que vou ele tá falar, porque eu já falei isso várias vezes. Mentira. Metaforando. Então, assim, né, como o Gabriel tinha falado, né, essa questão de ficar analisando é mais o aluno emocionado, e realmente, né, que o aluno quer mostrar que sabe, que tá estudando. Viu como ele faz a gente em laboratório? Ele acha que a gente não sabe, mas a gente sabe. Porque ele tá querendo saber, né? Óbvio, pô. Agora, por exemplo, depois que você se forma, que você já trabalha, tem dia que eu não quero ouvir a voz de ninguém. Então eu não tô analisando. Eu não quero saber o que você tá fazendo, o que você tá falando. Mas é possível controlar? Quando quer, irmão. Quando quer. Quando quer. Amor, vamos no cinema? Não quero. Ué, que quadro clínico é esse? Ele rindo lá. Não ri não que vai entregar. Sim, quando quer, assim, né? Tem hora que a gente faz sem perceber. Não é que eu tô analisando. Mas poxa, mas você falou assim, por quê? Você não é assim. Fica em constante desconfiança. A mente não descansa nunca. É melhor assim, para de me analisar. Não, e às vezes eu peco muito em dar solução. Já aconteceu. Eu peco muito em dar solução. Por exemplo, ele tá estudando, aí eu falo, mas você tá mexendo no celular, isso aí gera isso, que gera aquilo, e você vai te atrapalhar, não sei o que, o TDAH, e lá. Então eu sempre tenho uma explicação, eu tenho essa dificuldade, que eu sempre tenho uma explicação pra ele. Amor, me perdoa. Uma explicação do que ele tá fazendo. É que nem esse aqui na selva. O pessoal tá conversando e fica olhando assim. Eu fico, Gabriel. Mas eu não falo nada. A minha mas quebra de ética seria se eu falasse. A gente já sabe. Se eu não tô falando nada, tá tudo certo. Tem um livro muito famoso na psicologia que é O Corpo Fala. Sim. Eu já li. Você já leu? Já. Amigo, teu corpo se entrega. O Gabriel disse assim, não quero. A gente já sabe o que ele vai fazer pela forma como ele gesticula. Acontece, mas geralmente a gente tá com preguiça de ficar analisando, até porque a gente cobra pra analisar, né? Eu já tô na fase Posso analisar, mas eu não dou o laudo. Todo mundo é rato do Gabriel. Todo mundo é rato de laboratório do Gabriel. Não, impressionante. tem uma pergunta também, meu curiosidade. Assim, todo psicólogo fala que tá se formando. Todo mundo, como é que tu falou? Tipo assim, não é todo maluco não, tipo assim, toda pessoa, todo psicólogo... Trata maluco, fica maluco? Não, eu já ouvi muito isso. Assim, todo maluco é psicólogo e todo psicólogo trata uma parada dessa, tá ligado? Uma pessoa, é algo do tipo, assim, exemplo, a pessoa... Ué, gente, eu tô ticando meus tópicos, dá licença. Isso como aí. é que é? Pra entender maluco. Tipo assim, todo mundo que eu conheço faz psicologia vem com esse ditado. Eu fico, mano... Pensei que você ia falar que todo mundo que você conhece é maluco. Qual é o ditado? Perdi, eu tava anotando. Todo maluco... só maluco. Não entendi o contexto. Mas é um conceito muito, assim, raso, né? Porque... é a questão que a gente falou do que é confundido no trabalho do psicólogo. Porque eu não trabalho com experiências, eu não preciso ter experiência de vida para tratar aquela vivência da pessoa. Eu tenho pessoas que são mais velhas do que eu, tenho pacientes que são, enfim, bem mais velhos, com experiências diferentes, com vidas totalmente opostas. Então não tem como eu tratar só aqueles que passaram pelo que eu passei. Então não tem a ver, porque eu trabalho com técnicas, né? Eu não trago a minha vida para a pessoa. E aí quando a pessoa te pergunta... Oi? Não, pode falar. Pode falar, a gente gosta dessas participações. Também, mas a gente tá ofendendo os psiquiatras, né? Por quê? Também não trabalha com maluco. Trabalha com medicamentos. Mas tem gente que fala, né? Tá maluco, vai pra tem gente que fala assim, não, isso aí já é caso de psiquiatra. Como se, assim, a psicologia vai até aqui, daqui em diante, é muito séria, a pessoa é muito doida, que as pessoas falam isso, então vai pro psiquiatra. Não é assim. Qual é a diferença? Só pra dar uma pincelada entre um e outro. O psiquiatra é um médico e trabalha com medicamentos. Ele pode prescrever medicamentos, o psicólogo não.
Eu sei, já Então ouvi ele- isso também, que psicólogo não pode passar remédio psicólogo pra não ninguém. trabalha com Me medicamento. aceitou aquele remédio. Olha aí, ó. Já vai ser Passa caçado. meu CRP. Vai ser Nem caçado tenho antes de se ainda. formar. Psicólogo não pode recomendar nem água com açúcar, nem o fitoterápico, não. Né? Então, assim, é diferente o trabalho, porque o psiquiatra trabalha com medicamentos, né, com os sintomas. Você não está dormindo, então um remédio para você dormir. Tá? Um ansiolítico, um antidepressivo. Alprazolam. O alprazolam, que é, pois é, que é muito comum. Então, essa é a diferença. Você também é líder de adolescente, né? Aham. Como que você falou que muitas vezes elas vêm procurar você como psicóloga, mas assim, você ali são 3 coisas. Você é cristã, você é líder e você é psicóloga. Aham. E essa linha tênue entre a liderança e a psicologia? Ainda mais para adolescente que tem os sentimentos assim. Aham. Qualquer vírgula que você falar vira uma montanha. Sim, a psicologia a gente utiliza dentro da igreja como técnica, né? O que facilita, um facilitador para o seu trabalho. Então, dentro da igreja eu não faço consulta, né? E eu sempre começo falando isso. Falo, ó, eu sou psicóloga, você sabe, mas eu não tô aqui como psicóloga. Então eu começo orando, a gente conversa, eu uso a Bíblia, é aconselhamento. E aí eu termino orando e assim por diante. Então eu não trato de questões, né? Se a pessoa, tô vendo que há algo ali de transtorno, precisa de tratamento, é indicação para terapia. Eu não faço isso ali dentro. É mais um acolhimento, um aconselhamento. Mas nada em relação à profissão. Você costuma atender na igreja, no caso, mais de uma? Eu tenho muita curiosidade sobre terapia em grupo. Se funciona, se não é muita exposição, como é que é isso? Vai depender da pessoa que está participando do grupo, Aham. né? Se ela se sente Pra confortável, que é isso. serve, na verdade? Mas a terapia em grupo, ela funciona bem porque uma das coisas que mais facilitam pro grupo é a pessoa perceber que existem outras pessoas passando por aquilo que ela está passando. Entendi. Então, quando a pessoa fala, eu sei, eu também, a pessoa se sente mais confortável, né? Então vai depender de quem está participando do Vou grupo. aproveitar já para fazer meu merchan. Gente, eu tô lançando um canal. Só um minuto aqui, por Do favor. nada, gente. Do nada. Vou fazer uma merchan. Vou lançar um perfil que eu tô falando sobre psicologia e cinema. Legal. E tem uma cena que retrata muito isso, que é... Sabe aquela cena de Vingadores Ultimato? A primeira cena, quando o Chris Evans, o Capitão América, ele tá reunido Não com sei, não vi. familiares. Na minha praia. É uma das primeiras. Ele tá reunido, tipo, pra quem não entende, tá muito além do contexto, vamos se converter, porque pelo amor de Deus, é uma época que todo mundo pegou. Mas Guerra Infinita e tal, está lutando, evaporou metade da população do mundo. E aí no outro filme tem uma cena em que ele tá fazendo uma reunião com pessoas que todo mundo ali perdeu alguém. Isso você vai ver muito retratado em filme que fala sobre acidente de avião. É muito comum, né? Os grupos terapêuticos. Esses grupos terapêuticos, eles funcionam muito relacionado a estresse pós-traumático, né? É mais como um apoio? Isso. É mais que um apoio. um Por grupo de exemplo, apoio. Não, rapidinho, mas continuando sobre esse caso mesmo. Ele tá comparando uma figura de um pastor. Porque ele tá quebrado, mas tipo assim, ele tá incentivando a Agora eu vou ter que galera. assistir isso. Eu não sei, eu parei há muito tempo já. Essa é a nossa amiga. Pois é, uma decepção, né? Gente, todos têm Aí, falhas. tipo assim, Todo mundo erra. Você já falando das perdas e tal, pô, ele perdeu gente pra caramba. Só que ele vai incentivar a galera, não, vamos continuar lutando, sei lá o que, sobrevivendo, mas quando ele para de falar, tipo assim, ele fica assim, mano, eu não tô vivendo isso, tá ligado? É basicamente a coisa, por exemplo, vamos supor, você pega um acidente, os mais recentes de avião, sei lá, da Malásia ou da Tandagu, tem 200 passageiros ali, 200 passageiros morreram. Todos aqueles passageiros têm familiares. Quando você reúne todos os familiares no mesmo ambiente, eles entendem a dor um do outro. Eles estão revoltados com a mesma coisa. Eles estão indignados com a mesma coisa. As dores são muito parecidas porque tem mulheres viúvas, que tem homens viúvos, maridos viúvos, tem filhos que ficaram órfãos e todos eles se encontram no mesmo lugar. Isso de alguma forma ajuda bastante. Sim, é importante ter uma pessoa conduzindo também, né? Senão pode tomar um rumo totalmente inviável. Mas é muito bom
ter um grupo de apoio, assim, se você passou por um trauma muito específico, né? Como nesse caso, de várias pessoas passando pela mesma coisa. Então, esse apoio, você saber que tem alguém ali do seu lado vivendo a mesma coisa, dá toda uma diferença, né? Um suporte terapêutico. É tipo, pode dizer, então, que aquelas reuniões do AA Isso. são terapias em grupo, né? Isso, exatamente. Caramba. Geralmente Não sabia, não. Sim. Nesses casos de acidentes e tal, às vezes também é para uma pessoa que passou por isso e que se especializou, estudou sobre isso para poder ajudar, né? Mas o importante é ter alguém capacitado para direcionar. O goleiro da Chapecoense, acho que ele fez psicologia por causa disso também. Depois do trauma? Ah, caraca. Porque, né? Isso acontece bastante. Então, gente, para finalizar, eu queria falar um pouco. A gente só no início deu uma risada, brincou e tal, mas fala mesmo sobre o Setembro Amarelo. Sim. Que afinal a ideia desse episódio foi para isso. O que é o Setembro Amarelo? O que se fala no Setembro Amarelo? Vamos só dar uma pincelada nesse assunto. O marketing. Me dá um pouquinho falando nisso. O Setembro Amarelo é uma campanha, né, de prevenção ao suicídio, uma campanha muito importante, que ao meu ver deveria ser o ano inteiro. Né, até a questão da hipocrisia do Setembro Amarelo, que me irrita um pouquinho. Mas é uma campanha muito importante, porque de fato a gente precisa falar sobre isso. E é um tabu muito grande também, especialmente dentro das igrejas, porque as pessoas acreditam que se eu falar sobre suicídio, as pessoas vão cometer suicídio, vai incentivar. Quando na verdade não. Como a gente acabou de falar sobre o grupo terapêutico, saber que tem outra pessoa vivendo isso te ajuda, né, te auxilia a enfrentar essa situação. Então é muito importante a gente falar sobre isso, sobre suicídio, sobre a depressão, sobre as questões dos transtornos emocionais e que as pessoas de fato não estão sozinhas, né? Então, o Setembro Amarelo vem para trazer isso. E é muito bom porque é quando as igrejas abrem mais as portas para falar sobre saúde mental, quando elas ficam mais atentas, até por causa dos números, né, que tem crescido bastante dentro das igrejas. Então, é uma campanha necessária, que deveria acontecer o ano inteiro, né, as pessoas deveriam estar atentas o ano inteiro, mas que nos traz nos chama para essa responsabilidade. Eu não sabia que era sobre suicídio. Para mim era sentimentos no geral. Então, eu ia falar sobre Emoções isso. Ela acabou de um tempo pra cá começando a se tornando um mês de saúde mental, saúde né? mental. Entendi. Mas a ideia inicial era de prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio. É porque as pessoas entendem que vai caminhando para o suicídio, né? A ansiedade, a depressão, e aí vai caminhando para lá. Então, para não chegar lá, vamos tratar antes, né? Legal. Uma pergunta aqui muito leiga. A cor tem alguma coisa a ver? Não. A cor tem uma história de que um cara se suicidou num carro amarelo. E aí distribuíram panfletinhos amarelos para poder falar sobre a saúde mental, sobre o suicídio, Fez a minha pergunta. sobre prevenção. Caraca. E aí ficou Setembro Amarelo. Caramba. Ei, Não, eu achei que fosse... Não, eu vou mostrar tudo. Eu achei que fosse alguma coisa, sei lá, porque a cor é causa... Porque eu já estudei um pouco de cor e eu sei que amarelo não é uma cor triste. A Jade ficou na minha cabeça. É o meme da florzinha que caiu. Tá. Porque amarelo não é uma cor triste, né? Então, Não, Aí tem essa história. Caramba, legal. É, amarelo, né? De onde ficou? Fome, pô. Exato. É pra cor Eu de ia urgência fazer uma aqui. pergunta relacionada à inclusão na igreja. Eu tenho visto muito nesses últimos... De uns 2 anos pra cá isso acontecendo mais, graças a Deus, principalmente relacionado ao aspecto autista, né? Sim. As pessoas sendo mais incluídas no ambiente. Não só isso, mas outras coisas também relacionadas à saúde mental e à igreja. Sim. Você tem visto essa evolução? O que você acha? No que você acha que a gente pode melhorar? Assim? A gente vai até tá planejando, né, gravar um episódio agora pro Dia das Crianças Kids e tal, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto também. Não se aguenta, Mas- né? Já deu Ele um não se spoiler. Eu só tô fazendo propaganda. Fiquem ligados. Mas aí, tipo assim, eu vejo que a gente inclui, mas às vezes a gente é despreparado. Totalmente. E aí a gente não sabe muito como lidar. Por exemplo, eu já vi situações de, tipo, a criança, a equipe de kids da igreja recebe a criança. Estava até conversando com uma amiga sobre isso na igreja dela também. E aí recebe aquela criança, a criança é autista,
e a equipe não sabe como lidar com aquela criança, não sabe como incluir aquela criança. Na nossa igreja até recente teve uma ação, agora que eu lembrei, relacionado para autista, não teve? Muito recente, inclusive. A igreja de vocês é uma referência, né? Graças a No mundo Deus. Kids. E aí a gente vê que às vezes falta isso também. É legal incluir, mas não falta esse preparo também. É. Só um parênteses antes de você responder, é que você estava falando sobre a gente não saber incluir, e eu presenciei uma cena muito interessante que me abriu os olhos também para essa. Outro dia eu estava servindo no Kids e lá acho que a idade máxima é até 12 anos. E aí foi uma mãe e falou assim, recebe minha filha porque ela tá muito inquieta dentro do culto, ela tem autismo, só que ela tem 14 anos. Aí a tia lá que recebeu falou, não, a gente não pode receber. Inclusão não é infantilizar, botar no Kids. Isso. Porque ela tem autismo. Ela tem autismo? Eu não quero falar errado. É autista. Inclusão é incluí-la no culto. Ela tem que assistir o culto mesmo. A faixa etária dela, né? Lógico. Não, hoje claro, em dia, né? Tudo é motivo pra cancelar. Aí Algumas coisas que a gente já falou aqui hoje. Aí ela falou, se quiser a gente pode fornecer o abafador, mas eu não posso deixá-la participar Inclusão do é deixar culto ela Kids. onde é a faixa etária dela, isso né? Aí. Eu achei Trazer muito pra interessante, porque eu nunca tinha visto por essa ótica e abriu minha mente mesmo. Pois é. Não estaria incluindo, estaria excluindo, né? Já que ela não está conseguindo ficar lá, então a gente vai excluir dali do ambiente dela para colocar no outro que facilita. Sim, qual foi sua pergunta mesmo? Foi Eu esqueci. relacionado à inclusão, se você tem visto essa evolução, no que a gente precisa melhorar até nesse aspecto de preparo também. Sim, nós estamos avançando muito, muito mesmo, graças a Deus. Hoje em dia eu vou dar palestra em muitas igrejas e isso para mim é maravilhoso, porque é um assunto necessário, né, a saúde mental. Mas infelizmente ainda falta muito. Infelizmente, a gente precisa aprender muito. Tem algumas igrejas até que no cartaz é colocado assim, missionária Milena e não psicóloga. Para não falar que eu vou falar sobre psicologia. Que isso? Sou. A gente não entrou nesse assunto. Como assim? É que essa informação não chegou pra gente. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. Caraca, já é missionária, tá? Versão... Tem que falar lá com a pessoa que deu... versão feminina do Serginho, pô. Com o nosso informante que faltou informação. Evangélica, né? Imagino que seja. Não, mas por isso que não teve informação. Ela tá em missão. Não, a sua igreja tem... Badux. A sua igreja tem pastora? Tá falando pra onde? Só Sim, por sim. curiosidade. Não entendi. A sua igreja... Então, é missionária e depois pastora, não é isso? Enfim. Cara! Assuntos da inclusão. Como é que uma informação dessa pode assim? Do nada a gente... Anota aí pra arriscar esse informante da nossa lista. Eu não vou trabalhar mais. Mas isso acontece muito, muito frequentemente. Às vezes Gente, acontece que da doideira. liderança, por exemplo, da juventude me conhecer, me seguir no Instagram e tal, quer me trazer e falar, mas eu preciso primeiro conversar com o meu pastor. Você tem algum cargo na igreja? Para poder facilitar o acesso, porque eles não têm Isso, pastor de que te não chamar libera. pra ir à igreja. Isso, já teve casos da pessoa ir combinando comigo e tal, a proposta, a liderança, né? Gente. E depois falar, Milena, me desculpa, não vai dar pra ser. Porque ainda é um tabu muito grande, né? Uma psicóloga vai falar o quê aqui dentro da igreja? Tem muito medo de como vai mexer com a cabeça. Isso, exatamente. Acho que vai fazer uma lavagem cerebral ali, né? Então acaba que ainda falta muito. A gente ainda precisa melhorar muito, mas a gente já está avançando pra caramba e a gente precisa reconhecer e ser grato por isso, né? E aí, para melhorar, é buscar o conhecimento. É estudar, é fazer curso, é ler, é procurar, porque hoje nós temos acesso a tantas informações, não tem como a gente dizer que, eu não sabia. A gente pode estudar. No YouTube tem diversos assuntos gratuitos. Você pode pesquisar, você pode aprender pelo menos o mínimo, o básico. Claro que você não vai ter a capacidade profissional, né? Você não pode também exigir isso de você. Eu não tô da área, como é que eu vou me comportar como se eu estivesse? Não tem como. Mas o mínimo, o básico, você precisa saber. Dá pra você agora fazer faculdade no YouTube, pode no chat GPT. Pois é, exatamente. Exatamente. Ainda dá pra fazer um MBA no TikTok, que é mais curto. Pois é, então é buscar o conhecimento, até não só nesses assuntos do espectro, né, TDAH, mas também ansiedade, depressão, assuntos tão comuns, mas que as pessoas não buscam conhecer. E porque, assim, como eu já falei, relacionado isso a outras áreas, a igreja precisa entender que nós estamos dentro de uma sociedade. Nós estamos dentro do mundo ainda, porque tem gente que... A igreja às vezes tem essa impressão, eu acho,
A gente tá dentro, sabe, aquela bolha lá daquela série? Parece que a gente tá Bolha dentro, igreja. Dentro de uma bolha. Com E muita só gente com- vive como se realmente E, tivesse. cara, o cara com TDAH tá dentro da igreja? Tá, o autista tá, mas também pode ter alguém com esquizofrenia, alguém com agorafobia, com psicopatia, enfim. Gente, isso inúmeros dá um outros- tema bom que eu queria falar, mas Sabe? Porque a gente às vezes não quer tratar essas pessoas Sim. dentro da igreja. Pô, pensei em entrar no tema aqui, mas não sei se é vale melhor a pena. gente fazer uma parte 2, que eu Rapaz. queria muito falar sobre isso. Nossa, eu ia puxar um. Não. É Paulo. Paulo é um bom ponto. Mas não era disso que eu ia falar, não. Eu ia falar de uma coisa muito mais delicada. Enfim. Você já viu algum estudo sobre Paulo? Paulo. Que dizem que Paulo era. Na questão emocional? Paulo, existem algumas linhas que levam Paulo como um Eu não vou me psicopata. meter em Paulo. Não Por causa vou. da frieza Por causa dele? da frieza do que Não ele eu, fazia. não é eu. Mais ou menos, Sim. né? Mais ou menos, né? Essa perseguição, eu não sei se isso tem muito fundamento. Pra mim, sei lá. Mas eu já ouvi falar, tipo uma teoria da conspiração, né? Não, já falei que eu não vou me meter com Paulo. Paulo e Judas eu não me meto. E Chega. aí, é isso. Nem olha pra mim. Vai falar do seu assunto, Leila? Não, numa parte 2. Parte 2. Não, aí a gente... Não, não é nem pelo tema, mas é porque realmente é muita Não, mas extensa. vamos deixar a curiosidade. A gente vai conversar agora aqui no off. Quando Se a gente já terminar, teve 12 horas de se a assunto gente- falando de se a Judas, gente- se vale a pena a gente esse assunto entrar vai render nesses mais. temas. E aí a galera vai acompanhar a parte 2. fazer uma caixinha de perguntas. Pode ser bom. também. Vai ser maneiro. Deixa ela responder sobre o Paulo, se ela já viu. Não busquei esse assunto, não. Que bom, né? Ai, mas aí já pode deixar anotado. Ai, gente, eu não quero falar sobre Paulo. É porque realmente, né, tinha uma frieza muito grande nas coisas. Enfim, né, realmente vai entrar num assunto muito extenso. Mas enfim. Sim, gente. É, alguém tem mais alguma pergunta? Tenho, mas Não. Qual Gabriel tipo de não, animal Paulo. você seria? Eu nunca fiz essa Gabriel. pergunta pros meus pacientes, Não, gente. gente, Não, rapidinho agora, é uma pergunta boba. Mas eu vejo isso em filme e eu tenho muita curiosidade. Porque quando eu fazia terapia, ela não me perguntava. Minha psicóloga não perguntava isso. Hã? Você pergunta também? E como você se sente sobre isso? Pergunta. É verdade! Pergunta. Não é da forma, né, romantizada que aparece nos filmes, mas sim, pergunta. Não, eu nunca deitei. É Tinha porque medo de isso ir é com pra Deus. analista, né? É, Eu o não sei divã porque é de qual era Não, idade a da minha. sua- Também sei. A minha tinha, mas eu não deitava, não. Tinha medo de, Depende, tinha é medo de bonitinho, deitar só e ir por com Deus. ornamentar. Ela provavelmente era psicanalista, se ela tinha divã. Por isso você falava mal. Olha só. Olha só, gente, vamos encerrar aqui. Não, uma pergunta. A gente, voltar a duas casinhas. Com medo, gente. A gente falou sobre, tipo assim, Imagina. técnicas que se confunde a psicologia. Aham. Hipnose também é uma técnica. Era o que eu ia falar. Muito obrigado. Não. Eu esqueci de falar desse assunto. Da Era sobre esse hipnose. assunto que eu ia falar. Então, Freud usava a hipnose no início, mas a psicanálise nasceu justamente do rompimento de Freud com a hipnose. Quando ele entendeu que isso não era tratamento, não era terapia, e ele rompeu e criou a psicanálise. Mas existe. Tem pessoas que fazem. Não quer dizer que tem evidência, que O funcione que e que você seja o ideal. acredita? Não acredito. Acredita que não existe a hipnose. Existe a hipnose que é indução, né? Indução de pensamento, indução de memórias, de lembranças, mas não acredito como tratamento para nada. Ah, entendi. Não, mas o método. O método existe. Não é aquela coisa de Tá ficando filme, com de som. você vai imitar uma galinha. Pyong Lee. Não. Não é isso. A hipnose na clínica, né, pelo menos o que eu conheço, é a questão da indução de pensamentos, da pessoa estar ali, da sugestão, né, de você estar ali com a mente vazia e sendo levada a pensamentos, enfim, quase um Porque naipe. assim. Mas se eu te hipnotizar e te der um comando, você consegue obedecer? É possível? Eu acredito que a pessoa obedeça pela sugestão, mas não que você se proponha Porque a eu isso. lembro, Aquilo que até que acontece no Big em Brother. Corra, por exemplo. Peraí, no Alguém Big já viu? Brother, o Pyong quando é tá. a hipnose ali? Peraí. É hipnose. Tava hipnotizando os outros? Que chato! Não deixa eu falar do Pyong. Quando o Pyong tava hipnotizando os outros, uma galera falou que não sentiu nada, que tava ali só pra não passar vergonha e foi. E outra parte falou que realmente
não lembra de nada, só ouvia a voz dele mandando fazer determinadas coisas Não, que eu vocês acredito faziam. porque a pessoa ela vai mergulhando nisso e esquece, né? Assim como acontece dentro da igreja também. Às vezes você acha que a pessoa tá possessa, na verdade ela tá só divagando ali, como que a gente chama de meninice. Entendi. Então, Fala desse do jeito. Não, eu já vi no Corra aquilo dali é hipnose e ela usa como é que é o nome? A xícara, né? Que ela faz um tipo- barulhinho. É uma tipo de técnica de É, hipnose? da sugestionabilidade. Que aí ela vai marcando ali o tempo direitinho e ela vai induzindo. Não, é porque eu tenho uma conhecida que passou por uma hipnose, porque existem psicólogos que usam. Eles usam. Antiético, mas usa. E aí ela passou por uma sessão de hipnose dentro do consultório. Mas Isso- primeiro o Muitos coaches psicólogo, também usam a hipnose. É. o psicólogo Muitos pede, psicanalistas usam a hipnose também. ele pede a permissão da pessoa pra fazer? Se for denunciado, se ele for caçado, sim. Pergunta, posso fazer? Não, porque pô, se a pessoa vai passar por isso, eu vou ser hipnotizada, eu quero saber primeiro, É porque existe uma Sim, coisa. sim. Até porque se a pessoa não souber, ela não vai entrar. Ela precisa se permitir. É, faz sentido. Existe uma coisa que a gente chama na psicologia que é a caixa de Pandora. Que é tipo assim, a pessoa abre vários gatilhos em alguém, entra no assunto e não fecha aquilo dali. A hipnose está muito voltada para isso e foi o que aconteceu, por exemplo, com ela. Porque Com ela quem? Ela essa menina aqui. Essa menina que Com ela a gente passou- Ele abriu a caixa e não fechou o Essa celular. menina que passou por uma situação de hipnose, ela foi levada a uma lembrança que eu depois, quando conversei com ela, identifiquei até com uma memória falsa, que é a nossa Que acontece a nossa muito, a falsa na hipnose memória. acontece muito. Você pode ser É, eu tratada queria como saber efeito que era Mandela. isso. É você criar uma memória que nunca existiu, um efeito É uma Mandela. falsa memória. É, e aí ela, nessa hipnose, descobriu que tinha sido violentada, tinha passado por uma situação de abuso sexual na infância. E Isso. aí traz toda essa carga Traz de toda emoção, essa porque ela carga. vive como se realmente fosse real. E como é que você lida com isso? Exato. Né? Será que foi? Não Exato. foi? É é muito o complicado. problema. Gente, é perigoso Muito complexo. isso, né? É perigoso. Ele tem um Isso é a poder mesma coisa que E essa é a regressão? grande questão. Isso. É a grande questão, porque leva a pessoa a um estado, às vezes tem a questão da regressão de outras vidas, que isso ainda pior ainda. Meu Deus. Outras vidas e o que resolve Mas ali, o né? cara consegue manipular a mente da pessoa para de fato A pessoa vê-la e viver enxergar esse aquilo momento. ali. E aí o perigo levou essa pessoa pra lá e agora? Como é que tira de lá, né? Exatamente. Porque tem gente que fica lá. Gente, imagina você vive... Aí a gente cancelou várias pessoas aqui. Vamos ser Meu Deus. cancelados Não, real gente, nesse mas isso é podcast. perigoso. Não, esse episódio real, aqui, que esse isso? episódio. A gente mexeu com vários assuntos Esse polêmicos. Gente, tô impressionada agora. Filme, mano. Assim, tá Eu também. Volta assim também. Aham, Uma mulher barulho, séria, uma né? mulher séria. Caraca. A gente fez um episódio já sobre o coaching, meu Deus do céu. Ah, ele vai fazer eu falar de Evangelho novo. A gente. Vocês me trouxeram aqui pra me Não, acabar comigo. nesse episódio a gente não tinha nem vídeo ainda, né? Era só áudio. Não, era só foi áudio. o Evangelho Coach o nome do episódio, pra quem quiser procurar. Não procura, não. Procura Deixa pra lá. sim, procura Meu sim, que a gente Deus. não tem vergonha da nossa história. E aí, a gente falou sobre esses assuntos e tal. A gente meio que disputa, às vezes, espaço, né? Não só com coach, mas psicanalista, que não de fato veio Que não é psicólogo. que não é psicólogo. Terapeutas, né, em geral. Como que é pra você hoje no ambiente de carreira ter que lidar com isso? Soltei. Soltou outra bomba na minha mão. É complicado. É complicado porque, por exemplo, os coaches, né? Eu não sou contra coach. Um pouquinho. Eu sou, gente. Desculpa, mas Não, eu acredito que o coach, ele é necessário no que ele deveria exercer. O problema é quando, por exemplo, eu sou um coach emocional e eu vou tratar das suas emoções. Um coach que faz essa hipnose, aí vai tratar depois algo que ele não tem Da fera é pesado. não tem capacidade para lidar com isso. E é muito perigoso. Coach é de nutrição, nunca estudou nutrição e passa dieta para as pessoas. É perigoso. Né? Então, e isso é complicado porque as pessoas gostam daquilo que é fácil. Né? Eu vi uma pessoa que vai me curar em 3 dias. Em 7 dias eu mudei minha vida. E as pessoas vão muito por esse caminho. Mas daqui a pouco elas já Pô, tornam. eu vi um vídeo que explanaram o cara no YouTube, na verdade. Que ele era coach financeiro. Só que, pô, ele não era coach. Ele forjava um podcast.
Ele botava um chroma key Isso acontece no fundo, Mentira. chamava a pessoa pra entrevistar ele. Fazer um vídeo fingindo que tá falando com alguém, né? Parecia que ele tava em um Eu podcast. faturei 2 bilhões, sei lá o quê. Só que eu vou ver, o cara ele não fazia... Não tinha nem dinheiro, Ele se só vendia duvidar, curso, né? ele ficava rico com o curso que ele vendia. Isso Meu tá Deus. parando agora porque as pessoas começaram a criticar. É. E aí meio Hoje já que virou como- meme, né? Virou meme. Aí eles pararam de falar. Mas no TikTok era muito vídeo assim. É. Muito vídeo assim. O cara fingindo que tava sendo Comprar um microfonezinho desse e gravar um vídeo aqui como se eu estivesse conversando. entrevistado por alguém. Aqui é real. verdade. Você vê que a televisão desliga Mas toda hora de A verdade. gente vê que, tipo assim, essa parada de a gente, mano, disputa espaço com as pessoas e o problema é que essas pessoas, por oferecerem, às vezes, um resultado muito rápido, obviamente, elas vão alcançar muito mais pessoas e atrair muito mais pessoas. Sim. Ela tava falando até Ganha de muito nutrição. dinheiro. Cara, eu tenho amigos nutricionistas que a gente junta os nutricionistas e os psicólogos pra falar de uma pessoa específica. Pra que falar essa mal pessoa- dos outros pelas costas, né? não falar pelas costas, a gente fala pela frente mesmo. Eu só não vou falar o nome dela porque a gente ainda é pequeno, mas um dia que a gente fica grande, a gente é processado e ela tem muito mais dinheiro do que eu. Você tá falando da moça dos casamentos? Exatamente. Ah, eu já imaginei. Eu ia falar dela, mas tudo bem. Ela- Agora ela tá Eu tô totalmente fora do Tá com mundo o da cacique internet, né? Tá maior perdido, ainda. Depois eu te explico. Que isso? Ela tá mais rica agora. Ela tem vários parentes ricos. A gente tá falando da mesma pessoa? Será? Eu não sei. Agora, Ela é- diferente de como eu confundi. Ela é. Eu sei de quem você tá falando. Então, é de uma irresponsabilidade Aham. muito grande, mas eu fico vendo o quanto de pessoas que essa menina Mas traz. é tipo, meio que empatia, né? Você- Por exemplo, pô, coach financeiro. O cara começa, pô, eu fui garçom por 10 anos. Pô, o maluco é garçom, então tá na mesma faixa. Caraca, mano, o cara começou desse jeito que tá agora com uma mansão. Eu também posso. consigo, tá ligado? Você vê o exemplo lá daquele cara lá. Ele mandou um vídeo essa semana pra gente. O cara tava dando uma palestra, o cara era coach. Aham. De repente, Quebrou tudo? o cara, as pessoas estavam sentadas. Ah, eu vi. Ele começou a levantar a mesa, derrubar a água. Ele falou: Jesus. Jesus fez isso no templo. Meu Deus. Ireis, mas não. E as pessoas assim, ó. Mas as pessoas choram E as pessoas e tudo. cheias, Coisa assim, linda. As Mudou minha vida. palestras absurdamente cheias. É. Lotadas, assim. Uma coisa impressionante. É, mas é. Aquela questão do rugido do leão. É, Maravilhoso. Esse é um outro exemplo de. Esse cara, às vezes, é o cara que a gente vai tratar na terapia depois. Porque É, o isso que eu tô cara. falando. Ó, tem um Mas quem? O coach ou quem foi? O que quem foi? tá ali? Por É, quê? porque ele vai e busca aquela solução superficial e daqui a pouco ele volta Exato. porque não resolveu. O cara. Tem uma cena lá que o cara pega o microfone. Tem uma cena lá que o cara pega o microfone. E aí o cara tá lá no palco lá e o outro tá sentado e o outro fala assim: como é que eu faço pra pedir perdão pra uma pessoa que já foi embora? Era irmão dele, alguma coisa assim. E tipo, como é que eu faço pra pedir perdão? E aí o cara já começa a tremer, já você vê que é um assunto muito delicado pro cara. E aí o cara desce já, mano, peito estofado. É agora Já que eu vou desce, vai fazer pra o meu- frente dele. E assim, a galera assim, ó. O que você diria pra ele se ele estivesse aqui? Nossa, Na isso sua me lembrou frente tanta agora? coisa. E aí, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai contar até 5 e você vai dar um abraço nele agora e você vai soltar um rugido. Você vai gritar, mano, o cara abraça e o cara... "Ah!" E o cara... Grita. O cara grita, senta ele, dá uma água pra ele aqui. E o cara volta pro palco. pra Volta continuar a leve palestra. até, né? E o E aí outro posta ficou um lá short, tipo assim, naquela resolveu, situação, né? naquela situação. Agora, você não sabe os gatilhos que se ativando aquele cara ali fazendo aquilo. Mano. Sim. E E, como o é que ele vai lidar pensamento com aquilo do ali? pós de, caramba, não era pra eu estar curado? É. Por que eu ainda tô? Por que E que eu agora, ainda o que tô? eu faço? Pô, tem um filme que é muito bom, eu acho que ele faz meio que uma sátira sobre isso, um coach, que é Assim Senhor. Ah, Com o Jim sim. Carrey. Pô, tipo assim, Adoro esse filme. Ele vai numa palestra, o nome da palestra é Sim Senhor, sei lá o quê. Aí o cara fala, tipo assim, o palestrante fala, você tem que dizer sim pra vida. Foi sei até lá o Jim quê. Carrey, então, que começou o coach, né? Agora que eu Isso. pensei, que é um É filme tão verdade. antigo. É verdade. Aí, Não- tipo assim, não tinha tem que essa falar onda de assim pra coach. vida. Aí,
Aí o Jim Carrey não levanta, na hora do filme da palestra não levanta, o cara vai até ele e começa a gritar com ele, pra ele falar sim. Aí ele fala assim tal, quando ele sai. A proposta é você não falar não mais, só sim. Aí quando ele sai, eu nunca vi ele esse fala filme. não. Paulo sempre fala. Pede dinheiro pra ele e fala não, o pneu do carro dele fura, acaba a gasolina, algo do tipo. Aí ele fala, caraca, mano, foi isso. Aí ele começa a falar assim pra tudo na vida dele. Viagem, aprende a tocar violão, sei lá o que, com um chinês. Qualquer pessoa que chega perto dele, pergunta, ele tem que falar sim. Com uma indiana, ele vai e compra. Ele fala assim. No final do filme dá tudo errado na vida dele, porque tanto assim que ele falou. Aí no final o cara fala assim, eu não falei pra você falar sim pra tudo. Pra você falar assim pra sua vida. Tipo assim, eu falei, oxi. Pô, muito maneiro esse filme. Eu nunca assisti. É muito antigo e muito legal, muito maneiro mesmo. Opa, vou assistir. Tá leve agora que falou da hipnose? Tava aqui engajado. Fala que eu trouxe, eu tinha esquecido. Mas, Milena, muito obrigada. Se tem alguma coisa pra falar, fala do seu Instagram, porque eu vejo que você comenta muito, responde muitas dúvidas, muitas caixinhas de perguntas, então pode divulgar aí seu trabalho. Então é só agradecer mesmo por esse tempo de qualidade que tivemos aqui. E sobre o meu Instagram é @psi.milenamonteiro. Tô lá. Estou tentando ficar mais ativa ainda, de ser mais presente, né? Conteúdo, blogueira, psicóloga. Mas, de vez em quando, eu estou lá fazendo uns posts, colocando um pouquinho de caixinha de pergunta, respondendo em vídeo. Bem legal. Muito legal mesmo. Eu acompanho. Gente, é isso. Estão felizes por terem voltado? Sim, super. Saudades? Cansado. Cabeça como? Pegando fogo aqui. Porque a gente desacostumou, né? Podemos ter o E primeiro voltamos episódio. logo com um episódio desse. Já sendo cancelado? Podemos, mas... Não, mas gente, por favor, eu preciso de uma parte 2. Não vou ficar em paz, porque a gente precisa falar de psicopatia. Precisamos. E a gente precisa também falar sobre psicólogos tiktokers. Ai, verdade. Não vamos falar disso agora. Senão, eu ganho, Gabriel. Não é? Muito obrigada pela participação. Vamos ter a parte 2. Já vamos marcar. Muito obrigada. O que aconteceu nesse episódio? Eu não consegui entender. Isso é um negócio que... Não, mas eu vou te falar. A gente já tem um bom número de episódios aqui. Pô, tem episódio que é mais pesado. E a gente até achou que esse episódio poderia ser mais pesado pelos assuntos que a gente vai tratar. Mas, pô, foi super leve. E a gente tá cheio de assunto pra falar. Exatamente. Né? Não, eu quero... Enfim, gente, muito obrigada quem chegou até aqui. Vai ter parte 2, eu preciso, senão eu não vou ficar em paz. Muito obrigada pela sua participação, por ter disponibilizado seu tempo, por estar aqui, foi um prazer, a gente adorou. E foi o que o Gabriel falou, surpreendeu mesmo, porque a gente já estava preparado para ser um episódio pesado, sabe? E foi muito divertido e simples também, né? Porque é importante, a informação precisa ser simples para as pessoas. Simple like Jesus. A gente vai falar no próximo meu sobre conceito de K-popers. Gente, quer dar um tchau? Fala dar um tchau pra sua igreja, pra alguém. Não, só agradecer. O namorado tá aqui, o Gabriel falou que o senhor ia usar. Pode falar, tá com a palavra, irmão. Vem aqui, Quer irmão. dar uma palavra? Bota a cara aqui no vídeo. Vamos assumir pro Brasil. Gente, o varão tá aí, ó. Barulhoso. O status dela só tava aparecendo só o ombro. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, galera.